Saravá, estamos começando mais um Saravá Podcast e hoje com o vilão inimigo desse podcast, que roubou o nosso nome. É isso mesmo. Isso aqui é o da Atena, é denúncia. Na verdade, é uma pessoa muito especial pra gente, porque eu vou depois contar como que eu conheci. Mas é o canceriano, filho de Xangô, não é o meu espelho. E sim, Marcelo Araújo. Cavalo de Exu Corcunda. Cara, será que a gente é irmão em algum lugar? Né? Com certeza. Você assistiu o Doutor Estranho? Somos irmãos, pô. É, um pouquinho mais velho você tá. Você tá com quantos anos? Eu tô com 55. Um pouquinho só. Tô com 34. 34? É, que eu rodei um tempo sem óleo, né? Por isso que já tá com a barba. Mas eu tô com esse corpinho de 40. Não é que eu rodei sem óleo. Sabe o que é isso? Você é pai de santo, cara. Quem? Eu. É isso. Eu era novo. Até 12 anos atrás. Eu não tinha um cabelo branco. Montei terreiro. O meu pai de santo, pai Paulo Santana, mandou um abraço pra ele. Ele tem é mais cabelo novo, branco. Ele é mais novo que eu, tenho cabelo mais branco que o meu. É pai de santo, não tem jeito. Então, quando você for filho de santo, aproveita. E quando você for pai, você tá ferrado. Mas eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui, Marcelo. A alegria toda minha, pai. Eu acho que também, né, além de toda a conversa, esse podcast também é para dar uma lição para as pessoas. Né? Nós nos conhecemos de uma forma bem diferente, porque foi quando eu vi um vídeo você falando de umas pessoas que tinham reclamado do nome do seu canal, que é Saravá, era Saravá Cast Oficial. E aí eu fui vestir a carapuça. Eu falei, pô, mas eu não reclamei de ninguém. E aí eu vi que não era comigo. Agradecer até pela mensagem que você colocou lá pra gente, né? Eu acho que é a nossa obrigação. O Pai João, ele tem uma frase que ele fala assim: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, não bastava eu simplesmente olhar aquele vídeo e falar assim, não é comigo. Não é comigo, mas eu tô vendo que o cara tá num momento de fragilidade no canal, é minha obrigação como um bandista, eu vou lá e vou ajudá-lo. Falar, meu irmão, não sei o que tá acontecendo, mas se precisar de ajuda, eu tô aqui. Mesmo porque a gente nesse dia, né, a gente acaba se sentindo, você fala assim, a gente cria alguma coisa, né, pra gente estar levando informação, e é uma coisa que foi criada com amor, criada pra nossa religião, que eu acredito que quanto mais você leve a religião da Umbanda pra frente, quanto mais você divulga, quanto mais podcast tiver, quanto mais programa, quanto mais blog, quanto mais tudo tiver da Umbanda, isso aqui é mais importante, né? Nós vamos ficar cada vez mais forte e tal. Então pra gente naquele dia foi um dia assim, né, que a gente você se sentiu realmente o vilão. A gente se sentiu assim, falou assim, cara, sabe o que tá acontecendo, né? Aí você começa a passar pela sua cabeça, como é que será que as pessoas vão enxergar a gente daqui pra frente, né? Mas aí, rapidinho, vem a voz da razão, né? Vem aí o equilíbrio e mostra pra gente uma forma que a gente tem que atuar, né? A Ana foi muito rápida em atuar perante as pessoas que estavam incomodadas. Não vou tirar a razão deles, tá? Não tô aqui também pra agora vestir a carapuça de eu sou a vítima e eles Não, nada a ver. Eles se sentiram até com justiça, porque o canal deles era Saravá Cast, se não me engano. E eles se sentiram incomodados, tiveram todo o direito de reclamar, de falar, né? E a gente, como nós entendemos, né? Nós nos conversamos, né? Entendemos que, vamos mudar. Não tem, então estamos no começo, né? E aí surgiu a ideia da gente fazer aquele vídeo, né? A gente se retratando, pedindo desculpa. Eu acho que a desculpa... Que foi o vídeo que eu tive acesso. Foi o vídeo que você teve acesso. E acho que a desculpa tá totalmente ligado ao amor. E o amor é o que a gente prega na Umbanda. E é isso que eu não consigo entender. Que algumas pessoas veem... E isso também tem no meu canal. Né? Eu, graças a Deus, em tanto tempo de canal, eu não tenho tanto hater como outros canais têm. Mas eu ainda tenho alguns. Eu ainda não tenho, mas vamos ter, né? Vai ter. Mas você sabe que isso foi um conselho que eu ganhei de um amigo meu, que eu falo pra todo mundo, e tenho muito orgulho de ser amigo, que é o Adérito. E o Adérito uma vez falou pra mim, falou, pai Léo, o dia que seu canal tiver um monte de hater, é sinal que seu canal tá crescendo, porque faz parte. Eu não ligo pra hater. Por que eu nunca liguei? Porque eu falo isso muito pra mãe Priscila, que tá ali no dia a dia comigo. Esse canal recebe, em média, pra não mentir pra você, uns 300 comentários dia.
humanamente impossível respondê-los. Sim. Então, assim, de vez em quando eu consigo responder alguns. Se eu consigo só alguns de vez em quando, eu vou perder meu tempo para responder um hater? Não, eu vou responder um elogio, eu vou responder uma dúvida. Eu não vou gastar o meu tempo com isso. Lógico. Então, o que Em todo lugar tem reclamação, né, pai? Em todo lugar. Né? E tá tudo bem. Eu só acho. Aonde que eu vejo o problema aqui, é por isso que eu quis mandar aquela mensagem para vocês naquele momento, que eu vi que vocês estavam passando um momento difícil e eu, como um bandista, tenho a obrigação de ajudá-lo. Só nos ajudou, sabe? só nos deu o direcionamento que a gente estava no caminho certo. E pra mim isso é muito Umbanda. É a mesma coisa de, pô, eu tô vendo uma pessoa que é meu vizinho, tá com uma dificuldade financeira, eu não vou ajudar com uma cesta básica. Né? A caridade, ela é no dia a dia, ela não é, né, uma coisa de vez em quando. E aí, naquele momento, eu falei assim, pô, é importante ouvir uma palavra e o que eu nunca vou concordar é um discurso de ódio. Isso eu nunca vou concordar. Sim. Ah, mas o cara pegou teu livro, ou o cara pegou teu texto, o cara... E aí eu vou te odiar, eu vou falar mal de... meu... Você tá sendo reconhecido. Entendeu? Né? Eu posso muito bem... Você tá sendo reconhecido. Se alguém tá fazendo alguma coisa que você já fez, pô... Né? É lógico, obedecendo as devidas proporções, né? Se o cara, por exemplo, se o cara tá usando de algo que você... e ganhando dinheiro com isso... É errado. É outra coisa. Isso aconteceu né? comigo na Imagens Bahia. Que a Imagens Bahia teve um tempo que lá no site deles eles botavam a história da imagem. Uhum. Um belo dia, tô lá, e aí, eu não sei porque eu coloquei Exu Corcunda na internet, acabou caindo no site da Imagens Bahia. Quando eu boto lá até a história do Exu Corcunda, que eu trabalho, que ele tinha passado uma breve história dele que tava no blog, e tava lá com o nome de outra pessoa. Aí o que eu fiz? Eu fui reclamar? Não. Fui xingar? Fui falar mal? Não. Eu simplesmente contactei a Imagens Bahia. Falei, olha, esse texto de vocês tá com a autoria errada. Esse texto é meu. Mandei pra eles. Eles foram lá, botaram o meu nome. Mas por que eu fiz isso? Dá crédito, né? Porque é a entidade que eu trabalho. Sim. Seria injusto falar que é uma entidade de outra pessoa. Uhum. Agora, texto, nome, eu acho, e essa é a minha crítica, e eu quero começar o Saravá fazendo essa crítica. A gente, Marcelo, tem tanta coisa pra gente se preocupar mais importante na nossa religião. Com certeza. A gente já sofre com tanta perseguição. Principalmente em ensinar. Em tanta coisa, e a gente tá preocupado ainda com... Será que o nome do canal é parecido com o meu? Ou será que eu acho ainda que a gente... Eu faço muito essa crítica. Você já falou que seguiu alguns vídeos do canal, você já deve ter visto. Uhum. Enquanto as outras religiões estão mandando no nosso país, a Umbanda ainda está preocupada em falar assim, mas será que a vela é marrom ou é vermelha? Exatamente. Mas a saia verdadeira da Maria Padilha é vermelha e preto ou preto e vermelho? Sabe aquela história da zebra? Ela é preta com lista branca? Ou é rosa, né? Então, e pra mim isso é uma bobagem tão grande, mas tão grande, que a gente devia estar preocupado com mais coisas. Sim. Mas depois desse... Devemos estar preocupados com uma bancada, né? A gente tem uma bancada Perguntei espírita isso no Congresso, não seria legal? Perguntei isso pra Alessi semana passada aqui no Saravá. A senhora acredita em um dia numa bancada de matriz africana? Ela falou, eu ainda acredito. E é interessante, porque a Alessi tem 78 anos, mas eu acabei de descobrir que ela tem mais esperança que eu. Que eu com 34 ainda não acredito muito numa bancada dessa. Mas, feito essa crítica, então, a vocês, umbandistas, vamos pregar mais amor, acima de tudo. Vamos começar o nosso Saravá agora. Aproveitando, o nome do pai... Gostaria até de falar do pai do SaravaCast, do pai Diego, né? Pai Diego, mais uma vez aí, reiterando aqui o que a gente falou lá no que eu falei no vídeo. Foi totalmente sem intenção, né? Mas seguimos, esperamos, queremos o senhor lá, hein? Sim. Tá certo? E aqui também. E aqui também. Eu acho que tem muita gente que fala assim, o Saravá é um espaço para todas as pessoas. Sim, claro. Desde as pessoas que têm um nome maior na mídia, um bandismo, vamos dizer assim, até qualquer pessoa. Porque a Umbanda, não que o Pai Diego seja qualquer pessoa, não é isso que eu tô falando, mas porque aqui é um espaço de conversa. Então falar de Umbanda é sempre bom. Mas vamos começar pelo presente. O que você trouxe pro nosso Congá? Opa! Eu adoro ganhar Espero presente. que você goste. Vamos ver. Um presente de uma das paixões da minha vida. É um disco de rock, que eu já vi Também que você gosta de rock. Adoro rock, adoro. Eu sou roqueiro. Eu sou do samba. Mas até que eu gosto muito do Queen. Mas eu gosto também de samba, adoro samba. Olha que lindo.
Seu Zé. Seu Zé. Enquanto eu tô abrindo, já fala pro pessoal, qual é a importância do seu Zé pra você? Seu Zé pra mim é tudo. Seu Zé pra mim é minha vida. Vou botar aqui. Lá embaixo, pra todo mundo ver. Seu Zé pra mim é minha vida, né? Seu Zé, ele... engraçado, né? Que o seu Zé, eu tive o prazer enorme de ter sido... aliás, eu entrei né? Falar aqui o nome da casa em que eu faço parte. Irmandade Espiritual Recanto do Amor, Tenda de Umbanda, Ogum Beramar e Mamãe Oxum, do pai Paulo Santana. Que bonito o nome. Lindo nome. E cheguei nessa casa assim com bastante... problemas atrás de problemas. Pra você ter uma ideia, eu desenvolvi uma depressão por causa de Chegou pela dor. Pela dor, totalmente. E aí, fiquei lá, fiz parte da assistência tal, né, da casa, e fui convidado para fazer parte da corrente. Depois a gente pode tocar nesse assunto mais para frente. Bom, tive a felicidade de ser Cambone, fui inclusive Cambone junto com a Patrícia do mesmo médium, né, do tio Mário Santana, que é tio do pai Paulo. E aí aprendi muito com o tio Mário e tal. Um beijo pro tio Mário. E ele, um certo dia, quando eu tava para ser coroado, já tinha sido coroado médio de incorporação, o tio Mário falou para mim assim, ó, você vai trazer o seu Zé. Eu falei assim, né, pô, para, né, trazer o seu Zé, poxa, o cara, eu tinha que merecer muito, né? Pra mim, no meu ponto de vista, né? Trazer o seu Zé. Aí, teve uma dia de baiano, eu trouxe o seu Zé Baiano, que é meu baiano, né? Aí o seu Zé Baiano trabalhou e tal, né? Aí no final eu falei assim, tá vendo? O senhor acertou, era o seu Zé, mas era o seu Zé Baiano. Aí ele falou assim, aguarde. Aí uma outra gira de baiano... Tava lá o seu Zé Baiano e tal, aí veio o seu Zé das Cabras, né, que é o baiano do pai Paulo, e no ouvido assim, falou assim, deixa o Zé vir. Aí ele veio, e daí pra frente o seu Zé faz parte da minha vida, assim, todo dia eu penso no seu Zé. Todo dia eu penso no seu Zé. Eu tenho uma firmeza lá em casa, eu não saio de casa sem ir falar com o seu Zé. Então, o seu Zé, pra mim, eu sinto que ele tá sempre comigo, ele fala comigo muito. Ele tem uma influência total pra mim. Eu acho que eu falo muito isso aqui no canal, né? Zé Pilintra tem entidades que deixam de ser entidades e viram uma instituição dentro da religião. Né? Zé Pilintra é uma delas. Porque eu me preocupei muito em já pesquisar historicamente a figura do Zé Pilintra, né? Que vem do Catimbó. É uma entidade que a gente traz do Catimbó, que está muito ligado ao Luiz Gama, né? Até a figura dele, por isso que ele é o seu doutor, né? Que foi foi o primeiro advogado negro do Brasil. E aí o seu Zé Pilintra tem muito a ver com isso, com essa questão dos desvalidos, com essa questão de pensar no próximo. É o advogado, né? É o advogado da Umbanda. Não tem jeito. E é muito doido que todo terreiro, eu quando comecei a trabalhar, eu tenho uma história com o seu Zé Pilintra interessante. Porque eu comecei a trabalhar na Umbanda e eu tinha fascinação pelo Zé Pilintra. Primeiro. Eu tinha medo dele antes. Medo por quê? Por causa da figura dele. Porque quando eu era criança e eu já tinha visto aquela figura do seu Zé, e pra muita criança gente falava, ele é meio... muita gente falava que ele era Exu, que ele era, nossa, seu Zé e tal, e eu tinha meio até Receio. que, né, receio, né? Até que eu conheci mais a fundo, e hoje eu sou apaixonado. Né? Eu tive uma questão com o Zé que eu admirava quando criança, porque eu gostava da figura dele e eu sempre fui do samba, então não tem jeito. Você é do Tatuapé, eu sou do Peruche. Isso. Então, porque é uma escola super tradicional também de São Paulo. E, pô, o samba me chamava isso, eu adorava o seu Zé. E quando eu começo na Umbanda, nunca senti vibração. Um belo dia eu tava na casa do meu pai de santo, numa gira de baiano, veio uma entidade, pegou um chapéu de palha e um cigarro. E aí perguntaram o nome dele. Falou, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Zé. Zé Caveira. Meio estranho, né? O nome de baiano assim, mas tá bom. Aí, naquela época, meu pai de santo é um cara que eu só tenho a agradecer, mas tem algumas coisas que eu não concordava. E ele, com o baiano dele, falou assim, baiano aqui não pode fumar cigarro, tem que fumar charuto. É regra da casa. Se o senhor quiser, o senhor fuma charuto. Ele falou, mas eu não fumo charuto, só fumo cigarro.
Então aqui o senhor não é bem-vindo. Ele falou, tudo bem, não baixo mais. É pautar a entidade, né? Coisa que eu sou contra, mas enfim. E aí, seu Zé Caveira foi embora. Incorporei ele uma vez. Nunca mais ele veio. Passou. Montei minha casa. Até aí tudo bem. Fui num evento, na época, quem fazia era o Rubens Saraceni. Ele fazia em outubro uma festa de Oxum com o Zé Pilintra, lá na Moca. E aí eu fui. Curioso, né? Diferente, né? Bem diferente. E ele tava ainda. Foi acho que a última festa dele. E aí eu tô lá assistindo, tal, não sei o quê. E aí começaram a cantar pra Zé Pilintra. E aí você imagina, aquele mar de gente de Zé Pilintra. E aí eu, pô, que legal. E aí abria pra tomar consulta. E aí eu olhei e assim... a gente sabe, né? Linha de Zé Pilintra é linha de Zé Pilintra, né? Então tinha aquele Zé Pilintra que tava de terno, sabe? Terno branco. Meu usa terno branco. O meu também, mas todo paramentado, sabe? Bengala. E tinha outro que tava de chapéu, outro só de gravata, tal. E naquele meio me chamou a atenção um homem que estava de calça branca arregaçada, camisa branca arregaçada e um chapéu só. Mas nada, sabe? Nada de glamour. Falei pra mãe Priscila nessa época. Falei assim, eu vou tomar passo com aquele Zé Pilintra. Falei, não sei, aquele Zé Pilintra me chamou a atenção, vou tomar um passo com aquele Zé Pilintra. E a única coisa que ele tinha era um cravo no bolso. Cheguei pra tomar um passe com ele. Aqui só pedi um passe. Aí ele me deu um passe, ele falou, só isso? Eu falei, só, eu gosto muito da linha do senhor. Ele falou assim, é só você trabalhar. Por que você não traz o Zé Pilintra que você tem na coroa? Eu falei, não. Eu falei, seu Zé, acho que o senhor deve estar confundindo. Eu não tenho o seu Zé Pilintra. Apesar de gostar muito da entidade, eu nunca trabalhei com o Zé Pilintra. Aí ele falou pra mim, tá bom. Pegou o cravo, me deu e falou, bota no seu congá. Tá bom. Eu até achei aquele meio a cabeça de um bandista, né? Naquela hora você fala assim, a entidade tá errando, né? É a cabeça limitada. É o que eu imaginei do tio quando ele falou. A hora que eu peguei o cravo, que eu tô saindo assim, ele olhou e fez assim. Nunca foi Zé Caveira. Tá vendo? Aí me deu aquele estalo, eu falei, pô, não é possível. Tá E eu não tinha falado isso. E aí eu fui no terreiro, aí passou um tempo, seu Zé Caveira veio, aí ele falou, ó, eu sou Zé Pilintra, é a minha linha, mas eu nunca quis falar. Porque se eu não era aceito por causa do cigarro, imagina se eu falasse com tudo aquilo. O seu Zé, o meu seu Zé também, o meu seu Zé. Ele... Eu não tenho problema que as pessoas falam meu, viu? Eu acho que pode falar. É meu melhor amigo, também, meu mentor. Pois é. Ele também falou algo parecido com isso, né? Num dia em que ele tava falando com todo mundo e tal. E ele falou assim, olha, o meu arquétipo são vários. Então, se você vê uma entidade em terra dizendo, Tchê, eu sou Zé Pilintra, ele é Zé Pilintra. Se uma outra entidade fala no Ai, eu sou Zé Pilintra, ele é Zé Pilintra. Né? E assim por diante. Né? Então, é muito diversificado. É uma falange, né? É uma falange, né? Então, é que tem esse negócio de seu Zé Pilintra tem que ser aquele malandro carioca, de terno. Ele pode vir de chapéu de palha, e, coletor de café, sabe? Não tem... Mas você sabe que a gente fala isso do Zé Pilintra, a gente sabe dos excessos, né? Assim, que infelizmente tem. E todo mundo, eu acho que um grande problema que a gente... Que a Umbanda vive, eu até falei num dos programas meus, acho que foi o último programa que eu falei, é das pessoas quando são coroadas, né? Quando passam de Cambone para médium de incorporação, até como Cambone, as pessoas ficam muito sonhando em querer ser cavalo do Zé Pilintra, da Maria Padilha, do Tranca-Rua, e aquilo fica na cabeça, né? Bom, eu sou médio de incorporação, eu posso incorporar qualquer um. Eu sou um instrumento. Eu fiquei frustrado quando eu soube que era Exu Corcunda. Porque eu falei pro meu pai de santo, eu falei, pô, pai, não tinha um nome mais difícil de Exu, não? Cara, sabe que eu fiquei com medo. A hora que ele... o primeiro Exu, né, quando eu fui participar da minha primeira gira de esquerda, e aí veio, né, eu sou uma coisa também. Eu nunca cheguei, pra dizer que nunca, uma vez só, que eu pesquisei, que eu tentei ver no Google alguma entidade de alguma gira que eu ia participar pela primeira vez. Sim. Mas também não encontrei nada. O que eu vi ali, quando chegou, era outro. Tinha nada a ver. Tinha nada a ver.
Mas eu sou contra esse negócio, né? Se eu pudesse dar um conselho aqui, não vá no Google e pesquisar. A sua primeira vez, pô, você emprega e deixa o cara vir, deixa ser o que for. Eu falo isso nos quando cursos. veio, e quando veio no meu, não te cortando, desculpa. Imagina. Mas quando veio nessa primeira gira de esquerda, o meu Exu, e se apresentou como Corcunda, eu falei assim, será que será? Que não é um nome tão conhecido. Não é outra coisa, né? Porque você tá acostumado a ver tantos nomes. Aí assim. você botou na internet. Não pus. Se você tivesse, pode você chegar no meu blog, Não com pus. certeza. Nesse momento não. Há eu não 9 pus. anos atrás. Eu vi, você tá falando da Imagens Bahia. Se aquele texto é seu, eu li. É lá. meu aquele texto. Eu li o texto lá. Que é o livro Na Imagem que eu já Bahia. estou preparando, provavelmente, para lançar o ano que vem da história dele. Que é de um padre, inquisidor, né, espanhol. Poxa, aí tá vendo? É a história dele. Ele. Mas é interessante da gente falar isso, porque essa cabeça do médio novo acaba sendo frustrada. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu chamava ele de pinga-fogo. Por que eu chamava ele de pinga-fogo? Porque uma vez eu tô numa gira e aí o meu padrinho de Umbanda é o Exu Meia-Noite. E aí o seu Meia-Noite passou para ele e fez assim: o Exu do Fogo. Estamos falando aqui tudo na mesma língua, né? Tudo na mesma língua. E aí eu falei assim, fiquei na cabeça, né? Ele falou, pô, chamou meu Exu de Exu do Fogo. Aí eu fui na internet, que na época era tudo mato, em 2003, mas fui na internet e aí eu procurei nome de Exu que tinha fogo, e o único era Pinga-Fogo. Falei, então é Pinga-Fogo. E não era. Era Exu Corcunda. E foi muito interessante, que quando ele se apresentou como Exu Corcunda, eu fui brigar com ele. Ué, mas o senhor falou que era Pinga-Fogo. Ele falou, eu nunca te falei. Você que achou. Eu falei, mas por que o senhor nunca me corrigiu? Ele falou assim, me dê o nome que você quiser. Ele falou, isso não importa pra mim. E o que tem de médium trabalhando com uma entidade e achando que aquela entidade é uma, aquela entidade é outra? Ó, eu sou médium vidente. Eu tenho vidência. O que eu vejo de entidade diferente, com nome diferente, você fala assim, você vê lá aquele caboclo todo de pena marrom e vermelha, são 7 flechas. Tá bom. Tá bom. Porque pra entidade, né, eu gosto muito de falar isso. Quando a gente pega a história da fundação da Umbanda, do Zélio, e aí perguntam pro Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele fala uma frase muito importante, que a gente não dá tanto valor como devia. Que ele fala, se queres um nome, me chame de Caboclo das 7 Encruzilhadas. Que ele fala assim, se queres um nome. Porque pra mim, pouco importa o meu nome. Mas se você quer, eu te dou um nome. Então, pra eles... Nem todo preto velho é preto, nem todo preto velho é velho, nem todo... Entendeu? Nem todo caboclo é índio. O Itaguruçu, quando contou pra mim a história dele, eu falei assim, meu Deus do céu, ele nunca foi índio. Como o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas nunca foi. Né? Eu acho que a gente tem que sempre falar isso, que um pouco a gente sabe, mas o Caboclo das 7 Encruzilhadas foi um padre jesuíta. Ele não foi um índio. Exatamente. Ele usava a roupa fluídica de um índio. Né? E dava valor pra isso. E, infelizmente, hoje na Umbanda, e eu bato sempre muito nessa tecla, o umbandista precisa ler. O umbandista precisa ler livro dos espíritos. Não ser preguiçoso. E precisa ler o livro dos espíritos. Porque hoje em dia o que você vê de gente falando bobagem, fala assim, não, o meu preto velho, ele é preto velho porque ele nasceu em Minas Gerais. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Aquele teu preto velho teve 20 não, 200 encarnações. Pois é. Então ele é... Ele escolheu uma encarnação para ser... Né? Não é uma prisão. Não é. Ele mistura todas essas encarnações. Né? Simplesmente o espírito dele foi ligado àquela dimensão daquela falange. E ele usa a forma fluídica que ele está usando para as pessoas poderem entender ele. Sim. O Itaguruçu, quando ele se apresentou para mim a primeira vez, que ele era uma entidade que, por mais que eu tinha evidência, eu nunca tinha visto ele. Quando ele se apresentou para mim pela primeira vez, eu olhei e falei assim, meu, o senhor não é índio. Ele falou, não. Eu falei, por que o senhor usa cocar? Até hoje ele usa cocar. Por que o senhor brada? Ele falou assim, para que as pessoas da Umbanda me entendam. Ele falou, eu nunca fui índio. Eu falei, por que o senhor não se mostrou assim pela primeira vez? Ele falou, porque você ia achar que você era louco. Então tá bom. E eles se mostram pra gente como índio na Umbanda e o mesmo espírito se mostra de uma outra forma no Kardec. Isso aconteceu. Assim vai. Isso aconteceu comigo no rito de cura. Tô no rito de cura e aí a gente tem o trabalho de cura e aí de repente eu vi um monge, um brahmane, e fazendo os movimentos de mudra e eu repetia ele. E eu vendo ele na minha frente, eu repetia. E eu fiquei lá acho que uns 5 minutos fazendo essas mudas. Eu gosto muito disso. Dessa parte esotérica e tal. E aí quando ele acabou, eu mentalmente, né? Porque eu tava de olho fechado, vendo ele fazendo. Eu mentalmente agradeci, né? Falei, obrigado, meu irmão.
o senhor ter me ajudado, né? E como eu nunca o vi, seja bem-vindo à nossa corrente, né? Aí ele falou pra mim, quem falou que eu nunca vim? Eu falei, não, mas eu nunca vi o senhor aqui. Ele falou, você nunca me viu, porque essa não é a forma que eu me apresento. Ele falou, eu vou te mostrar a forma que eu me apresento. Na hora ele mudou, era o pajé que eu trabalho. Aí. Ele falou, você tá acostumado a me ver na forma fluídica de índio que eu fui, mas eu fui um Brahman em outra vida. Ele falou, eu tive várias encarnações. Então, a gente tem que entender, e aí falando, né, do seu Zé, que o malandro do morro, ou as pessoas começam... E aí a gente entra num assunto, que eu gosto muito de falar quando eu falo de Zé Pilintra, que é os pontos de Zé Pilintra. Que eu abomino aqueles pontos de a polícia chegou, joguei o bagulho pra cima, e eu não gosto desse tipo de ponto. Eu, como sambista, o samba passou uma marginalidade muito grande no nosso país. Uhum. E se tinha um cara que brigava com isso, era o Noel Rosa. O Noel Rosa era um cara que ele brigava porque ele brigava pra Foi limpar... marginalizado muito tempo, né? Muito tempo. E pra limpar a figura do malandro. Que o malandro não tem nada a ver com bandidagem. E aí Exatamente. você pega na Umbanda, o malandro de Umbanda falando de bandidagem. Exatamente. Eu não concordo. Como é que você vê isso? Você concorda ou também não concorda? Não, também não concordo. Também não concordo. Eu acho que a malandragem, quando se fala do seu Zé, a malandragem é muito mais essa malandragem do tempo do Cartola, do tempo do Noel Rosa. A malandragem de uma pessoa da periferia viver, né? Não, que passa romantismo. Né? Que passa romantismo, é lúdico, né? Então eu vejo dessa forma. Eu vejo o seu Zé dessa forma mesmo. Mas não curto também muito. Seu Zé que você pontos. trabalha não é mulherengo. Quem? Qual não é? O seu que você trabalha. Não sei. Acho que não. Acho que não. Mas é importante falar, porque as pessoas acham. A gente tem que falar isso que as pessoas acham. As pessoas falam assim, o cara lá é mulherengo porque ele tem Zé Pilintra. Não, nada a ver. Então. A gente tem que bater nessa tecla e falar, não tem nada a ver com isso, cara. Dizem que eu também eu sou filho de Ogum de frente. Dizem que quem é filho de Ogum também tem esse problema com as mulheres. Né? Mas não tem nada a ver. Que negócio é esse aí? Que negócio é esse? Mas é importante a gente quebrar esses dogmas. Até a Ana, eu me permita falar que nós estamos aqui com a equipe do canal do Saravá, estou aqui com a Patrícia, que veio comigo, com a gente aqui, a Ana, né? Então, todo mundo que está acostumado a ver a gente aí nos eventos, né? Então, somos nós três aí que estamos, né? A Ana, que é minha esposa, né? Tem que falar. Tem que falar, né? Tem que falar. E a Priscila, que é minha esposa, tá fazendo os cortes. Fazendo os cortes. Elas mandam na gente. Sua esposa não manda em você? Totalmente. Então é bom que a gente já aceitou. Às vezes as pessoas falam assim, pô, vamos fazer tal coisa? Pergunta pra Priscila. Pô, mas você é pau mandado? Sou. Você também é, você só não aceitou ainda. Então quando você aceitar que a mulher manda na sua vida, às vezes ela deixa eu escolher alguma coisa. Tá pra mim pensar que, pô, tá vendo? Tá fazendo porque eu fiz, eu pedi. A minha mulher também, mas é mais ou menos assim, escolhe hoje. Então eu quero pizza. Não, pizza eu não quero. Então vamos no japonês? No japonês eu não quero. Então vamos hambúrguer? Hambúrguer eu como. Pô, então, fui eu que escolhi. É a tática. É a tática. A gente conhece. Marcelo, como é que você começa na Umbanda? Teu primeiro contato você falou que foi por causa de depressão e tal. Não, foi muito antes disso. Criança você já ia na macumba? Já. Eu tenho algumas histórias muito curiosas na Umbanda, né? Elas já começam a rir. Eu, na verdade, meu pai era umbandista. Né? Meu pai saiu da Umbanda assim porque meu pai é muito intempestivo, né? Meu pai é militar, da época do militarismo, né? Mas ele era bombeiro e tal, mas tinha aquela coisa, né? Então, aquela rigidez. Aquela rigidez. Então, nós fomos criados ali naquela rigidez e tal. E meu pai, ele foi médio de incorporação de um centro, de um terreiro, e eu morava embaixo desse terreiro. Minha casa era embaixo do terreiro, no mesmo quintal, o terreiro era em cima, né? E a minha casa era embaixo do terreiro. E eu comecei a ter contato, né? Eu acho que eu tinha 4 anos, 5 anos. Engraçado que eu tenho memória de coisa de 3, 2 anos, assim. Eu tenho memória de... Né? A memória recente agora falha, mas eu... Né? Então, minha mãe frequentava, minha mãe era cambona do meu pai. Caramba. Né? E inclusive, tem três entidades que são as mesmas que o meu pai tinha. Que a herança. A herança Tupinambá, que é o Pai Tomé das Almas, Preto Velho,
e o Huguinho, que é o Herê. Os 3 vinham com meu pai e agora estão Seu comigo. pai já é desencarnado. Não. Tá vivo ainda. Tá no caminho. Todos estamos, né? Tá no caminho. O que é estar no caminho, né? Tá no caminho. Como nós todos Como estamos. todos nós estamos. Então aí eu... A gente começou, né, nesse centro, eu ia lá, tinha festa de Preto Velho e faziam feijoada, né, Preto Velho. Aí colocavam os pratos de feijoada para os pretos velhos no congá, né, colocavam os pretos ali e deixavam ali. Então aí depois distribuíam as feijoadas para quem estava ali. Você é filho de Xangô. Eu sou filho de Xangô. Você viu que a sua memória afetiva é com comida, né? com comida. Depois é a piada pronta. É. Tá vendo? Com comida. Você lembra dos atabaque? Não, mas tinha uma feijoada. Uma feijoada que era... Que era maravilhosa. E aí eu ia lá e comia essas comidas do santo. Eu Aí, comia ó. tudo. Comia tudo isso. Bom, passou o tempo e eu me desliguei completamente assim da Umbanda, mas não do Espiritismo. Aí eu fui pro Kardec, né? Fiquei um tempo lá no Kardec, na casa, eu sou da Zona Norte, né? E fui parar na Umbanda por um momento assim de dor, né? Como você falou, a Patrícia, nossa irmã aqui, que nos levou até esse terreiro que a gente está hoje. E lá eu fui cuidado, né? Teve um médium lá que cuidou de mim, que é o Sérgio, que eu tenho gratidão por ele até hoje. Claro, pelas entidades dele, mas ele é meu amigo até hoje, né? Da casa. E eu fui me curando, né? Fui me curando, fui melhorando, fui me resgatando, né? Então, E o teu problema era um problema de depressão. Era um problema de depressão. Eu tive um problema numa empresa que eu tive e tal, e isso me desencadeou uma depressão, pânico, síndrome do pânico e tal. É legal falar isso, porque às vezes as pessoas acham que doença é só doença física, e não, né? A Umbanda também cuida de pior, doenças. né? Né? É pior, porque doença da cabeça psíquica é uma coisa pior do que doença física. Também né? acho. Entendeu? É que nem cansaço, né? Você, por exemplo, se você tem cansaço mental, cara, você tá ferrado. Né? Você tá ferrado, porque, tô plena saúde, mas eu tô com a cabeça, né? Então E aí eu fui convidado para entrar, né? Que não falei entrar nessa casa, pro terreiro. Mas antes disso eu tive algumas experiências, alguns momentos que eu passei de muita dificuldade, assim, em que eu acreditava em tudo. Se você falava para mim assim, coloca um paralelepípedo no bolso, né? Eu colocava um paralelepípedo no bolso e a corcunda, já era corcunda lá naquela época. E então, aí tive experiências assim, putz, cara, será que eu conto aquela história? Conta. Queremos saber. Ou é proibida? Não. Então conta, pode contar. A gente foi... nós tivemos fomos apresentados a uma mãe de santo, né? Até imagina essa história que vem. Que não tinha terreiro e tal, aquela coisa toda. Aquela pessoa que trabalha em casa, né? Trabalha com a cigana, sempre tem o lado cigano das mães de santo. E aí eu morava em Itatiba, né? Morei 6 anos em Itatiba, nós moramos, né? Cidade boa. Cidade boa. E essa mulher era daqui de São Paulo. E a gente tava com algumas dificuldades e tal. E esse amigo falou assim, pô, tem uma mãe de santo, eu conheço, vai ajudar vocês e tal. Eu falei assim, vamos lá. Não custa nada, né? Vamos lá. E aí essa mãe de santo começou a falar assim, não, vou te ajudar, meu filho. Vou te ajudar, tal, aquela coisa toda, tá. Eu falei, beleza. Aí eu preciso ir na sua casa. Tá bom, claro. Pegava ela aqui em São Paulo, levava ela em Itatiba. Ela ia lá, ela ia com uma água que ela jogava em cima de mim, que eu não sabia o que era aquela água, né? E eu ficava lá só de cueca dentro do banheiro, e ela ia lá e jogava aquela água lá. Depois aí quebrava umas velas embaixo do meu pé. Era cheirosa ou fedida? Era cheirosa. Menos mal. Quebrava umas velas embaixo do meu pé, assim, e a vela nem acendia a vela, né? Só quebrava a vela. Eu falei, pô, diferente isso aí e tal, mas tudo bem. E a coisa não ia melhorando nada. E aí, de repente, a gente tava lá em Itatiba, tal, não sei o quê, tocava o telefone, por isso ele atendia. Era a mulher, não vou falar o nome dela. Era a mulher. Ô, meu filho, tô vendo umas coisas aí, você precisa vir aqui. Me pegar pra ir aí. Eu falei, mas
Não, precisa vir agora, porque a coisa tá não sei o que e tal. Putz, eu pegava meu carro, ia lá, pegava ela, vinha pra Itatiba, né? E ela fazia a mesma coisa. Jogava aguinha. Né? Quebrava 3 Eu vezes. tava desconfiado que ela queria me ver de cueca, né? Já quebrar. E aí, precisava dar um dinheirinho. Então aí você ia dar o dinheiro. Não pego nisso. Não pego nisso, joga no chão. Aí eu jogava o dinheiro no chão, ela pegava lá um papel, ia lá, pegava assim, papel, punha na mão assim, eu pegava, enrolava assim, colocava no bolso. Desculpa rir, mas tem que rir, né? Colocava aquilo no bolso, né? Bom, se você Eu não podia botar a mão, mas quando botava no bolso, contava, né? Nossa, hoje não E rendeu. hoje? Hoje tá. Bom, isso foi que... Quanto tempo foi isso, Marcelo? Olha, cara, acho que foi um ano, Ana. Meu Deus do céu! Acho que foi... E era tipo toda semana, todo mês? Se bobear todo dia. Né? Puta Pô, merda. pra você ter uma ideia, um dia tinha churrasco. Vamos lá, algum vizinho lá ia fazer um churrasco. A gente tá se aprontando pro churrasco, vamos pro churrasco, tocava o telefone. Ih, Meu filho, precisa que venha. Eu tenho um churrasco. Não. Você quer ir pro churrasco ou quer se ferrar? Pô, deixava o churrasco, não ia me ferrar. Vinha pra São Paulo. O pior é que você tinha que vir pra São Paulo, pegava ela, levava ela pra Itatiba e levava de Itatiba de volta e depois voltava pra lá. Então imagina que não era só Era o o dinheirinho que dia você jogava inteiro. no chão, né? A gasolina você jogava na estrada, né? Aquela coisa toda. A ponto de tocar o telefone e você começar a tremer. Você fala assim, atende você. Ela falava assim, não, atende você. Não, atende lá. Dá uma desculpa, atende. Não sei o que, eu não vou atender. Ficava, sabe vocês aquela nunca coisa? pensaram em não atender? Falaram, não vou atender Não, a hoje. gente às vezes não atendia, mas ficava insistindo. Né? Na época que você tá com medo. Tá com medo, né? Então. Aí um dia... Vai que as coisas dão errado, né? Até que um dia me deu uma louca, cara. Eu falei assim, ó, eu vou falar pra ela que eu não quero mais. Ela falou assim, olha, Marcelo, tal, não brinca com essa Ela vai te coisa, ferrar. não sei o que e tal. E dito e feito, o dia que ela eu não quero mais, não tal, não sei o que mais. Não quero mais, não precisa me ligar mais, não quero mais, acabou. Né? Então ela realmente não me ligou mais tal. Então acho que faltava esse basta, né? Bom, não bastando, eu fui, a coisa continua ainda meio complicada. Aí nós trabalhávamos éramos vendedor, representante comercial, né? Trabalhava com um monte de coisa. Por exemplo, a Ana ela trabalhava como representante comercial e ela sempre trabalhou com essa coisa de esotérico, né? Vendia produtos esotéricos, vendia vela. Então aí se falavam para ela assim, ó, essa pedrinha aqui é boa para não sei o que, ela comprava e punha no meu bolso. Ó, essa outra pedrinha afasta não sei o que, ela comprava e punha no meu bolso. Ó, essa pedrinha... chegava dia que eu tava andando e fazia cheio de pedra, quando tinha pedra no meu bolso, parecia uma coisa de louco, né? E aí, um dos nossos clientes, né, falou assim, pô, Marcelo, você não quer, vai ter uma saída de santo, né, ele é candomblecista e tal, vai ter uma saída de santo, eu adoro, né, ver saída de santo, não sei se você já teve essa oportunidade, é uma coisa linda, né. É bonito. E aí eu fui nessa saída de santo, e foi um dia que eu descobri que eu comecei porque eu tinha jogado algumas vezes búzio, e falavam que eu era de Oxaguian, né? Mas eu não me sentia de Oxaguian, né? Você fala assim, pô, mas não tem nada a ver. Aí eu comecei a ler, porque, por exemplo, você fala que eu sou de tal coisa, ó, eu vou lá, vou procurar. Eu não consigo só entender que eu sou. Eu tenho que ir atrás, né? Esse eu acho que é um dos meus toques, isso, né? Aí tô me estendendo demais, não? Não, imagina. Aí nós fomos lá e era uma saída de Yansan. E começou lá a saída de Yansan. E quem trouxe um Yansan era um filho que estava saindo, mas tinha o pai de santo que ia receber um Yansan. Eu nunca tinha visto o pai de santo que trouxe a Yansan. Assim, todo paramentado, linda. E começou a dançar lá. E eu tava assim, eu tava encostado na parede, a Ana tava na minha frente e tinha mais uma fileira assim, na frente. E ela ia Yansan lá. Daqui a pouco ela veio vindo assim pro meu lado, pra minha, né? E aí ela fez assim, ó. Pra todo mundo sair da frente. E ela começou a dançar pra mim aqui. Começou a rodar. E a mãe de santo, né, da casa, assim, olhando aquilo, começou a dar risada. E o meu coração aqui na boca. Falei assim, o que tá acontecendo, né? Vou rodar aqui, vou cair aqui. Não tinha experiência com isso, não sabia o que era.
Vou quebrar todas as Vou quebrar pedras que tá toda- no meu bolso. As pedras, vou pegar as pedras e vou jogar, né? Aí ela... Aí depois a mãe de santo fez assim pra mim, que depois me explicava. Ela viu meu Xangô, né? A Yansan. Então ela veio e ela falou assim, eu não tenho filho de Xangô na casa. Então ela viu o seu E a Xangô. Yansan foi até Xangô. Foi até Xangô. E aí começou a dançar pra ele, né? Aí que eu falei, pô, cara, bom, o norte, né? Isso deve ser. Aí quando falou que você era filho de Xangô, você já se enxergou como filho de Xangô. Já me enxerguei como filho de Xangô, né? E eu adoro, eu amo ser filho de Xangô. Eu também. E no domingo, lá na procissão de Xangô, eu tava lá muito emocionado, muito, não sei, a hora que entra o andor é um negócio... Pelo amor de Deus, o Pai Angel tá de parabéns. Né? Ele Pai é, Angel ele é fantástico. E aí, bom, aí essa mãe de santo falou assim, pô, tá passando por um problema, eu vou te ajudar, vem cá, jogou búzios, não sei o que, tal, não sei o que, ó, você precisa fazer isso. Não, ela não falou nada, ela falou assim, ó... Você precisa vir me pegar de carro. Não. Ela falou pra mim assim, ó, tal dia você esteja às 8 horas da manhã no meu sítio lá na roça, em Mogi. Eu falei, tá bom. Saí de Itatiba. Até Mogi, saí de Itatiba, era 5 horas da manhã, sei lá que hora que eu saí, né? E a Ana com você? Não, sempre, né? Sempre. Não, Escudeira. Porque o ferrado sempre sou eu, né? Eu que preciso. O ferrado, a Ana tá sempre bem, tá sempre bem. Tá sempre bem. Aí pegamos e fomos até lá. Chegamos lá 8 horas da manhã, em ponto. Tinha que chegar em ponto. Chegamos lá, ficamos lá, e ficamos lá, e ficamos lá. A mulher chegou às 2 da tarde. Puta merda. A mãe de santo. Ela já tava com o estômago nas costas, né? Falei assim, isso aqui é cura, né? Deve ser cura já isso aqui, né? Tô aprendendo. Penitência. Já tá aprendendo a ter resignação. Penitência. Bom, fui ser atendido às 7 da noite. Porque ela chegou, era dia dos filhos limparem, fazendo a obrigação dos santos, né? Limparem os santos lá e tal. Legal. 7 horas da noite eu fui ser atendido. Aí coloquei a coisa branca. A Ana foi só um banho de abô. Simples. Tranquilo. Um banho nela, jogou, ficou nova. Ficou nova. E eu me levaram pra uma salinha lá. Subi um morrinho lá, fui lá pra uma salinha lá. Quando eu cheguei lá, tinha lá um atabaque, um pessoal, tal, tinha uma mandala desenhada no centro, no chão. E duas galinhas brancas. Bem, beleza. Ela começou a falar comigo, agora vai acontecer assim, você pensa só em coisas boas, E começou a tocar aquele negócio de pai, e eu no meio daquilo, sabe quando você tá, quando você tá fechado, porque pra mim ficar num lugar fechado, pra mim é meio complicado, né? E você tá num lugar fechado ali, você não sabe o que vai acontecer. Hoje, por exemplo, eu me portaria de uma outra forma, né? Aí começou a passar aquela galinha em mim, as duas galinhas. Imagina você tomou surra de galinha, não? Não, graças a Deus, não. Nunca tomou. Não, eu sou do time da Ana, só um banho de abô tá bom. Só um banho de abô. Só um Eu banho de tomei abô. uma surra de galinha que você não imagina. Eu pensei que fosse só passar a galinha e tal, mas a galinha bicava a minha cabeça, aquela coisa toda. Eu falei assim, E eu conseguia pensar, eu tô ferrado mesmo. Se não limpar dessa vez, eu tô ferrado. Mas em algum momento passou na cabeça assim, pô, era só quebrar vela no meu pé. Pois é, eu falei, poxa, eu reclamava daquela senhora que só me dava um banho lá, eu de cueca e quebrava a banha. Aí chegou daqui a pouco, depois que eu tanto apanhei ali, deve ter sido pouco tempo, mas pra mim aquilo foi 1 hora. E aí ela chegou ali, o EG lá, tal, né, cortou a galinha, aí jogou a galinha lá no meio e tal, falei, porra. Falei, bom, vambora, né, acabou. Daqui a pouco entra um bode. Puta merda. Eu falei assim, não, se eles me baterem com o Com o bode, bode? eu vou... Agora vai machucar. Agora vai machucar. Se eles me baterem com o bode, eu vou xingar, não vou aguentar, né? Não vou aguentar. Aí veio o bode, sabe quando o bode vem na cordinha assim, começa a dar aquelas cabeçadas assim, que o bode dá... E você já pensa, ele vai me dar cabeçada. Acho que ele, né,
sei lá, o que vão fazer, o bode pensando, o bode olhando pra mim, eu E olhando nesse pro bode. momento a Ana já tava Não, a Ana- comendo, almoçando. A Ana não é, De já, boa. ela tava lá, Na paisagem. né, Curtindo a curtindo a paisagem. paisagem, né, tranquila. E aí, me mandaram ajoelhar. Eu ajoelhei, tive que... Pensa muito em mim nessas horas, né? Penso. Eu que acabo Por que não é ela, né? É. Aí eu me ajoelhei, mandaram eu pegar no chifre do bode, encostar minha cabeça no bode, e eu ajoelhado com o bode ali, e falando pro bode, ajuda eu. E eles falam assim, pede pro bode te ajudar. E eu ajuda eu, o bode puf, dando cabeçada na minha cabeça, eu ajuda eu, e o bode dando cabeçada na minha cabeça, daqui a pouco eu fui lá e puf, cortaram o bode também lá. E essa foi a minha história da... Cara, desesperador, fala pra mim. Você nunca mais voltou. Nesse lugar, não. Mas eu também não nesse voltaria, lugar, não. Desculpa falar, mas também acho que não voltaria. Tanto é que a Ana, ela me colocou em tanta enrascada que quando foi pra me levar pra essa casa que eu tô hoje, eu falei, não vou. Né? Quando foi pra levar essa eu falei, não vou nessa casa, não vou. Não, Marcelo, mas vamos lá, porque... Seu maior medo era chegar lá e ter uma Não galinha. pode, uma galinha. Eu falei, já tô ligado como é que acontece o negócio, entendeu? Né? Então, a minha vida espiritual é meia... trancos e barrancos. Agora tá tranquila, né? Por enquanto, né? E aí, mas você falou que tem mais história. E essas histórias é legal, porque não foi Nossa, comigo. É. E aí, além disso, você foi mais aonde? Que ela te veio enrascada? Recentemente, ela me colocou dentro de um negócio xamânico. Ah, Né? que tá na moda Xamã, agora, hein? tá na moda? Tá na moda Né? agora. Não, Ah, e aí? aí a gente tava na fila lá, eu falei assim, eu não vou nesse negócio, não. Aí ela, não, você vai sim. Eu falei, eu não vou, não quero, pega pra você. Tava eu, ela e a Patrícia. Pega pra você a Patrícia. O animal de poder do Marcelo é teimosia. É. Não quero, não Não vou. mas pô. eu acabo indo, entendeu? Aqui tá o negócio, eu não vou na roda gigante, como chama, na montanha-russa, mas você vai, né? Você vai empurrando ali, você vai... Vou fazer companhia pra você na fila, né? É, Quando vê, ferrou. você tá dentro do carrinho. Aí a gente tava ali, eu tava aí a Ana tinha que buscar uma senha, não sei aonde. Eu falei assim, ó, pega só pra você, Patrícia. Eu não vou. Daqui a pouco vem a Ana com a senha, com as três Com as senhas. três. A Ana já foi na maldade. Não, ela vai. Não é possível. Dia santa, velho. Aí... E eu vi lá, né, um negócio... Então, por exemplo, a mulher dava um negocinho pra beber, não era isso? Dava um negocinho... Ayahuasca? Não era não era o Yas. Daime. Não, se fosse isso, tava bom. Pelo menos eu ia ficar... Uma aguinha normal. Tá. Né? Mas dava uma aguinha ali pra todo mundo, fazia um negocinho assim, eu falei assim, bom, tá bom, né? Tá, uma aguinha eu encaro. Tomar aguinha. Daqui a pouco, a hora que eu sentei ali, a mulher deu a aguinha. Espirrou um negócio na mão. Né? Espirrou um negócio na mão. Mandou exalar aquilo e tal. Pô, legal. Daqui a pouco eu vejo um bam, 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 bam. Eu comecei a olhar pra Ana, ela falou assim, meu Deus, ele... Ela pensou assim, meu Deus, ele vai Eu vi que embora. tinha uma salinha, não sabia daquela salinha, né? Achei que era só sentada na cadeirinha ali. Foi só ele com a Quando eu vi a salinha, eu falei, papai, ferrou. Pra quem ninguém tá ouvindo, a Ana tá contando que aí eles viram que tinha uma salinha lá. É. E aí ela já pensou que ia dar ruim com o Marcelo na salinha. Porque ela achou que era só aquele círculo com a aguinha. É, aguinha. E o que tinha na salinha? Na salinha. Até que foi bacana, foi legal. Foi legal. Mas na salinha tinha lá índios. Eram índios, não eram? Tava com vestimenta. De índio. Era um índio. Tinha até rosto de índio, né? E com um monte de folhas na mão e tinha. Xamãs. E tinha um dos índios lá, tava com um tamborzão na mão e batendo aquilo. Aí então ele vinha na sua orelha, bam, 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 aquele negócio que ia nas suas costas, bam, 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 bam. Foi menos traumático, vai. Mas, foi tranquilo, foi mas se eu tranquilo. soubesse que ia ter isso, eu também não teria ido. Mas era só o tambor. Foi tranquilo. Mas foi bom. Aí qual que é o plot twist disso? A folha era urtiga. Era- Aí em todo mundo foi folha de bananeira. No Marcelo, pega a urtiga que tá lá. Não, mas sabe qual que é a pergunta que todos esses episódios, sabe qual é a pergunta dela? Foi bom? Pra mim foi, ela deve falar, né? Pra mim foi legal. Pô, lógico que pra você foi legal. Você tomou aquela mãe de santo da... Vai fazer uma reprogramação. Reprogramação mental. Nossa Senhora. E aí?
Sintonia fina do Eu tô me cérebro. expondo aqui, hein, pai. Faz parte. Ninguém tá ouvindo. Toda vez que alguém fala reprogramação mental, sabe o que eu imagino? Aquelas TV de tubo, de sintonia fina, que alguém vai vir com os botãozinhos no seu cérebro. É sempre isso que eu penso. Eu sou um cara, não sei se você é assim, não sei se... durante a manhã, a hora que eu acordo, eu tenho muito mau humor. É igual. Você acorda cedo? Eu acordo tipo 7h30. Nossa, isso pra mim é madrugada. 7h30. Eu tenho que viajar, né? Tem que, É verdade. A clínica Não, é não. aqui. O meu dia só tem que começa depois viajar. das 10. E aí eu acordo mal-humorado, né? Eu também. Mas, antigamente, o meu mau humor ia até o meio-dia, certo? Até o meio-dia. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa cooperativa, era vice-presidente de uma cooperativa, e tinha uma secretária que eu chegava, ela já me conhecia, eu chegava, entrava na minha sala, não falava com ninguém. Olha que horrível, era horrível isso. Eu não gosto de ser assim, nem gostava de ser dessa forma. Aí, entrava na sala e ela só ia passar as coisas pra mim depois do meio-dia. Que eu estava... Uma pessoa consciente. É. Já tô até imaginando. Reprogramação mental, 6h30 da manhã. Reprogramação mental. Que horas era isso? Não, era de noite. Ah, menos Era mal. de noite. O curso, né? Quanto fizemos? Acho que foi uns 4 meses de curso, 5 meses, 6 meses de curso, não sei. Né? Eu acabei de perceber que você é um cara que gosta de sofrer. Porque quando eu você gosto, fala assim, eu gosto. pô, a mulher ia lá me dar o banho com a vela. Quanto tempo durou? 1 ano. Você tomou esse banho? Pô, você tomou o banho com a água e com a vela também ou não? Não, acho que você não chegou a tomar. Uma Uma vez ela vez, tomou uma uma, vez, você uma vez, 360. Uma vez. Aí, quando A Ana- a eu acho- reprogramação, eu acho que a Ana- 4 meses. Acho que a Ana, na minha vida, ela é a reprogramadora. Ah, boa. Ela é... A missão de Teve a missão. ser do seu lado. Isso, está ali apoiando. Você passaria por esses processos, Tá por esse certo. embate. Emoção, né? Aí fizemos esse curso, aí o curso foi rolando. Aí teve uma vez que o curso era você ficar sentado, né? Porque pra mim também, hoje não mais, mas pra mim me concentrar era algo ruim pra mim, né? Porque a minha mente sempre... Até hoje eu me concentro, tanto é que eu sou médico de incorporação, senão não conseguiria. Sim. Mas eu preciso me concentrar muito, assim, para que eu não pense nos problemas, né? Porque você tem essa, né, problema ou alguma outra Sim. coisa, por exemplo, né? Pô, será que o Corinthians vai Sim, ganhar hoje? Então, aquela diferenciar. coisa. E aí... Será que o Palmeiras tem mundial? o Isso é um não problema tem muito sério. É pros um nossos problema filhos. sério, né? Um problema sério. E aí eu... Imagina eu ali, né? Com esse problema de não conseguir me concentrar, e você tinha que ficar concentrado ali. Então, aí eu sabe quando você abre os olhos assim, ó, né? Daquela aberturinha de olhos, você olha pra todo mundo, pra todo mundo lá, você vê assim, nossa, o pessoal tá em nirvana, né? O pessoal tá viajando. E você pensando no boleto. Eu pensando no boleto, né? E eu falando, caramba, meu, que hora que vai sair o rango, né? Porque depois tinha um negocinho, né? Pra você beber, pra você Olha, tomar, desculpa te pra você cortar, beber. Marcelo, mas aí é nessas horas que você entende. A Ana tava como? Não, devia tá Agora em a gente Júpiter. entende porque ela precisa de um banho e você 360. É nessa hora que Devia- a gente entende. Devia estar em Júpiter, sei lá onde ela tava, em Marte, sei lá. E aí eu tô lá, e aí o cara, ele já conhecia, né? Porque você faz uma entrevista antes, o que você é, o que você precisa melhorar, não sei o que e tal. Eu acho que em algum momento eu falei que ele era mal-humorado. Tal, né? Aquela coisa. Puta merda. Ele chegava assim, eu tava assim, ó. Aí sabe aquele momento que você consegue assim, você consegue até dar uma cochilada, né? Uhum. Tal, você fala assim, pô. Meu, teve um dia que eu ronquei, né? Teve um dia que eu ronquei. Aí você tá lá e... Aí vem ele assim vem o cara assim atrás e fala assim, você é mal-humorado? Grita no seu Puta ouvido. que Você fala assim, porra, agora que eu me concentrei, cara. É uma reprogramação a ferro e fogo ali. sabe? Meu, daqui a pouco ele vai me dar uma paulada, porque se eu falar que sim, ele me dá uma cacetada, entendeu? Alguma coisa Não, assim. você acaba começando a concordar com o cara de medo. De medo. Fala, não, eu tô bem bom, Você vai Barabara. melhorar? Já tô melhor. Já tô melhor. Já tô melhor. Entendeu? Que, sabe? Era basicamente isso. Era Bota o cara basicamente num isso. estado pré de sono, que é um estado suscetível, e grita no seu ouvido alguma coisa. Grita Você precisa no- reprogramar. Você precisa reprogramar. Ele vai É falar verdade. aquilo, né? Reprogramar. Puta merda, cara. Eu sabe assim, por exemplo, eu sempre tinha... a gente sempre tá precisando de grana, né?
né? Sempre tá precisando de grana. Então você, por exemplo, se você tem, você precisa de um pouco mais, é sempre assim, né? Então a gente, eu trabalhei com um cara que, eu tive sorte de ter muitas pessoas que foram muito importantes para mim, pro meu desenvolvimento de caráter profissional e de caráter espiritual, né? Então tive muitas pessoas e acabo conhecendo muito mais pessoas, né? E aí eu tive um cara que trabalhou comigo que ele falou assim: Marcelo, você nunca vai ficar rico pelo que você ganha, sim pelo que você gasta. Né? Porque a gente tem a mania de gastar muito mais do que a gente ganha. Né? E aí, e tudo isso que a gente ia fazer, né, que a Ana falava pra mim, vamos fazer tal coisa, reprogramação, ir no pai de santo não sei o que, ir na mãe de santo não sei o que lá, e encontrar com o bode, apanhar de galinha, tomar banho de cueca, sabe, aquelas que a Ana me Sempre tinha levava. um custo, né? E eu falava, e eu ficava imaginando assim, será que isso vai me trazer dinheiro? Quando é que isso vai me trazer dinheiro? Porque o meu problema era aquilo, eu queria, né, meu Era problema financeiro. era financeiro. Então quando é que isso vai me trazer um retorno financeiro? Né? E eu não via isso. Na verdade, eu estava no momento que eu não acreditava, eu não tinha tempo para acreditar no lado espiritual, na espiritualidade. Mas, por exemplo, aí você vai pra Umbanda, uma religião que não prega nada financeiro. Você tá numa casa de caridade. Sim. E o que a Umbanda te trouxe que esses lugares não te trouxe? Então, eu sou da Umbanda. Lembra que eu falei que lá atrás eu tenho uma história na Umbanda que depois eu fui lembrar isso, depois que eu entrei nessa casa, que eu fui lembrar disso. Eu tinha uma bronquite assim mortal, que era de me tampar, tinha que me levar correndo pro médico, eu era criança, tinha que me levar correndo pro médico, porque senão eu poderia morrer, né? Começava a ficar roxo, era uma coisa horrível. Minha mãe sofreu muito com isso comigo. E nada me curava. Né? Então minha mãe fez N simpatia, pôs tartaruga embaixo da minha cama, sabe umas coisas loucas, né? Até a tartaruga sumir. Essa Essa tartaruga é maravilhosa. sumir, Essa né? aí quando ela sumir, ela leva a bronquite embora. Leva a bronquite embora e tal. E aí, um dia eu tava lá, minha mãe não pôde, eu tava com crise, né? Minha mãe ficou comigo e não pôde ir pra gira. Eu tava lá, eu ouvia, então parecia que o tambor tava dentro da minha casa, né? Eu tava lá, puta, com aquela chiando, e minha mãe lá sentada do meu lado, me passando Vick, que eu não posso sentir o cheiro de Vick que me dá, né? Sabe Vick Vaporub? É Vick Vaporub, né? Que chama. E aí, a preta velha da mãe de santo, que infelizmente eu não lembro o nome dessa preta velha, ela mandou minha mãe me levar lá. Falou assim, ó, pede pra trazer um menino aqui. E se eu fechar os olhos aqui agora, eu vejo o rosto dela. Né? Assim, tudo escuro, eu vejo o rosto da preta velha. Eu não vejo o rosto da mãe de santo. Né? E aí ela me colocou no colo, minha mãe ela me colocou no colo, assim, ela estava sentada no banquinho, né? Me colocou no colo e ela começou ali a me benzer e tal. E aí eu lembro que ela fumava, acho que o cachimbo, e soprava a fumaça dentro da minha boca. O cachimbo, e ali, como se estivesse fazendo um boca a boca. Eu lembro que aquilo foi passando. Aí ela benzeu um lenço, que sabe aqueles lencinhos que a gente bate a cabeça, né? Benzeu aquele lenço e falou pra mim, assim, olha, quando você estiver se sentindo mal, você põe esse lenço em cima do seu peito. E a hora que eu começava a ver que eu tava, né, começando a pegar o lenço, punha em cima do meu peito aqui, aquilo parecia que... Cara, nunca mais tive bronquite na minha vida. Nunca mais tive bronquite. Coisas que os médicos não conseguiam. Pô, como é que você se cura de bronquite? Como é que se cura de bronquite? E é isso que a Umbanda acabou te trazendo. Você buscou em um monte de lugar e a Umbanda, na simplicidade dela... Exatamente. Então, isso quando... Para mim entrar na casa, na corrente mediúnica dessa casa, levou acho que 2 anos, porque eu comecei a ir na assistência. Comecei a gostar. Comecei a passar, a fazer tratamento, né? Comecei a fazer tratamento com o Sérgio, com os médios do Sérgio. E isso foi me dando... Foi me abrindo, parece que foi me clareando tudo isso, né? Esse lado espiritual, essa coisa. É claro, pô, é uma coisa que eu não sou hipócrita de falar que às vezes você fica de saco cheio e você fala assim, caramba, meu, por que isso tá acontecendo comigo, né?
Pô, né? Um dia aconteceu algumas coisas que eu fiquei muito chateado e eu cheguei em casa, porque eu discuto com eles. Eu sento embaixo do meu altar lá em casa e eu discuto, eu falo assim, e aí, o que vocês querem de mim? Né? Eu falo com eles como se eu estou falando com você. E eu só ouço calma, né? Calma. Cara, e aí eu falo assim, pô, de tudo que já aconteceu, se não fosse eles, acho que eu não tava mais aqui. Você citou uma coisa que eu ia comentar agora. O pai João fala muito sobre isso. Ele fala assim, ele foi um negro escravizado. Ele falou que a única coisa que ele nunca perdeu foi a fé. Exatamente, né? E aí ele falou, não é porque eu nunca perdi a fé porque eu acreditava em algo. Não. É porque quando ele olhava em volta ele não tinha mais nada. Era só a fé. E eu acho que às vezes é isso que a gente entende. Eu também já passei por isso, por momentos de você olhar e falar assim, pô, será que não tem ninguém aí me olhando? Pois é. Aí eu lembro uma vez, eu tava com um problema financeiro também, aí eu cheguei pro Congó e falei assim, vocês não podem me dar 6 números da Mega Sena, não? Eu ganho na Mega Sena, eu vivo pro terreiro. Eu vivo. Eu falei assim, eu vou renunciar toda a minha vida e eu vivo pra Umbanda. Todos os dias eu abro meu terreiro pra atender as pessoas que precisam. E a resposta foi, você não é merecedor disso. Então, eu acho que às vezes... Vai ter um momento, né? Vai ter um momento. E você é filho de Xangô, eu sou filho de Xangô. E a gente não tem existe... mais maleme do que... Então, não existe. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não tem medo, não. Porque o nosso julgamento com a gente é muito pior do que os outros. A gente se pune muito mais. Exatamente. A gente Então, se cobra muito, a gente se cobra. Então é normal essa cobrança nossa e é normal a gente passar por isso. E é legal a gente falar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, o Marcelo tá com 9 anos na Umbanda, o pai Léo é pai de santo. Pô, a gente continua passando por isso, é uma semana e você tem medo e você não sabe o que vai acontecer. E é normal. Nós somos seres humanos, né? Eu sempre falo muito isso para as pessoas aqui. A gente tem que parar de ficar endeusando pessoas, né? Aquele meu pai de santo... Não, teu pai de santo tem boleto, sofre, tem medo de morrer, tem medo de doença, tem medo de ficar sem dinheiro. É normal, a gente está vivendo uma vida física, né? É o que eu falo, né? Muita gente que às vezes está na assistência, né? Quer estar do lado de cá, né? Porque acha que é bonitinho, a gente tá de branco aqui, tá dando atendimento, tá tendo a entidade, aquela coisa toda. E acha toda. Que você já é perfeito, acha que né? você já é perfeito, que você não tem problema, que você sai dali, a hora que você sai do terreiro, você vai pro céu, né? Então, mas não é assim, a gente, às vezes, né? Então, por exemplo, vai muita gente buscar auxílio no pronto-socorro, porque nós somos pronto-socorro, né? Porque quando estão todo mundo feliz, ninguém vai até lá. Ninguém, mesmo, poucas pessoas vão no terreiro para agradecer. Sim. Né? Poucas, para ajudar o terreiro, né? Porque ajudar o terreiro a pagar aluguel, pagar a luz, pagar, né, a vela, que às vezes a entidade pega a vela lá e dá para a pessoa acender. Então, a pessoa não tem essa... Não tem. No terreiro, em um ano, 3 vezes eu tinha a luz cortada. Pois é, e quando você passa a cestinha, quando você passa a cestinha, fala que você, pô, não é, isso aqui não é caridade, e não sei o quê, aquela coisa toda, né? Então, vem pro lado de cá, sem você estudar, por exemplo. Sem entender, né? Sem entender. Vem pro lado de cá. Né? Vem achando que as entidades, elas sabem de tudo, né? Eles sabem de tudo, né? Mas vem achando que a entidade vai fazer tudo e você não precisa fazer nada. Eles sabem, né? Não a gente. Bom, eu quero já te entregar o primeiro presente, que nós temos alguns patrocinadores aqui no canal. Ah, que bacana. E um deles é a Eparrei Camisetas. Então, um presente pra você. Opa. Como eu não sabia qual era o seu orixá, falei, vou no fácil, vou no Exu, que todo mundo gosta de Exu. E essa camiseta é maravilhosa, cara. Eu gosto de usar essa camiseta. Maravilhosa. Eu gosto de andar na rua com ela, que as pessoas vão abrindo espaço. É muito bom no metrô. Metrô é legal, o metrô é maravilhoso. Você andou no metrô, abre espaço do seu lado. Metrô é legal. É da Eparrei. Eparrei Camisetas. O Bruno. Ô, Bruno, quem obrigado, quiser, ó. Eparrei, quem quiser, ali, ó. Vai lá conhecer, que tem camiseta. Agora ele tá lançando uma coleção nova, hein, gente? Agora pro final de 2022, até o final. E já tá lançando algumas. Mudou o logo, não do podcast, mas do Saravá, da camiseta. Mudou, ele tá fazendo uma camiseta com os desenhos de orixá. Muita coisa legal, né, Parrei, agora nova. Bacana. Então vamos lá conhecer.
Uma pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte. E aí, 9 anos de Umbanda. Você é um cara que mesmo já falou que você tá sempre se reformulando, sempre aprendendo. Da onde surge a ideia de você montar um canal do YouTube? Foi do nada, você falou, eu quero uns problemas pra minha vida, vou montar um canal do YouTube. Mais ou menos por aí. Mais ou menos. Tava uma vida tranquila, não preciso de algum problema. Eu preciso arrumar alguma coisa, né? Eu não tem Pra nada. tirar alguma coisa pra alguém me dar um banho de galinha. Não vou tem pro canal. nada. Né? Pô, nenhum hater me xinga. Então. Deixa eu arrumar alguém. Deixa eu arrumar um Deixa jeito eu dos arrumar caras alguém pra me xingar, encher o saco. né? Arrumei, né? Arrumou. Mas que nem a gente estava conversando, eu sempre tive um viés político, né? Então eu escrevia num blog de política, fui convidado era para mim ter um programa numa rádio falando sobre política, mas eu acabei não aceitando porque foi agora nessa época de polarização, essa coisa horrível que está acontecendo, né? E eu sempre eu sou um jornalista frustrado, né? Eu passei na FMU para fazer jornalismo na época. Hoje você não precisa ter diploma, né? Não precisa ter carteirinha para ser jornalista, que é um para ser absurdo, repórter. né? Eu também acho que é um absurdo. Que é um absurdo. Aí a gente Apesar tem que os jornalistas que a Jovem Pan põe. né? Pois é. Guga Noblar, esses caras, tudo, né? Então, Bom, deixa. Guga, você é legal. Não, isso é legal. Você é legal. Eu gosto muito do como é que chama? Do Constantino. Nossa, Apesar que maravilhoso. o Guga Noblar, ele é jornalista, né? Eu acho que o Guga ainda é. O Guga acho que Tem uns caras que, meu Deus do céu. tem uns- Outro dia teve uma briga dessa na internet, que eles botaram um cara lá que eles chamam de Superman. Botaram lá, jornalista. Meu, aí, isso deu uma fala que ele não é jornalista. Os caras, pô, como você tá botando o cara jornalista? Aí agora parece que ele é advogado. É a realidade, né? Mas é isso. por outro lado, eu acho que o YouTube, né, as mídias sociais, né, as redes sociais, ela abriu muito, né? Então é lógico que tem muita gente que fala muita besteira, Sim. né? Fazem coisas absurdas e tem milhões de seguidores né, e você fala, pô, como é que pode isso? Mas tudo bem, cada um na sua e cada um segue o que quer. Mas aí eu não consegui terminar, a faculdade de jornalismo. Eu tinha sonho de ser um jornalista de campo, eu gosto muito de futebol. Corintiano. Sou corintiano. Graças a Deus. Gosto muito de futebol e isso ficou na minha cabeça e tal. Tanto é que depois aí eu comecei a escrever em blog, comecei a fazer não sei o quê. E eu tinha esse sonho de ter um canal no YouTube era para falar de política. Né? Eu queria ter para falar de política. Aí depois aconteceu tudo esse negócio e tal, e eu falei, bom, para. E eu conheci uma doida que nem a Patrícia, né? A Ana, que já é doida, né? Ana, que já é doida. Já tinha né? tomado um banho de amor. Já tinha. Isso não é Já pra- se preparado. E eu lancei, falei assim, gente, vamos fazer. Poxa, nós fomos num evento junto, né? Que aí nós falamos, pô. E aí eu falei assim, pô, e se a gente fizer um canal Na Feira Mística. para falar da Umbanda, né? Vamos fazer um canal, falar da Umbanda. E a gente já seguia já o seu canal, a gente já seguia o Sandro Luiz, o Adérito, o Barbieri, o Cumino, o pai Cláudio Recumino e o Caim, né? E a gente fala, pô, cara, vamos, né? Elas embarcaram, e no mesmo dia, né? Elas falaram pra mim assim, sim, vamos fazer, vamos. E acho que elas ficaram assim, né? Elas falaram assim, isso é uma coisa do Marcelo, né? Daqui a pouco ele para. Daqui a pouco ele para com essa besteira e tal, coisa assim. E isso foi num sábado. Quando foi no domingo, eu já tava com o canal feito, os logos, né? Aí foi quando a gente pensou no canal SaravaCast Oficial, né? Eu não sei nem porque eu pus oficial, mas o nome já nasceu com isso, SaravaCast Oficial, né? E postei num grupo. A gente sempre teve um grupo, nós três, né? E eu coloquei no grupo, aqui, tal, pessoal. Aí a Patrícia escreveu assim, nossa, já, não sei o que e tal. Eu falei assim, já, e vamos fazer, e pá. Aconteceu. E aí foi quando a gente foi na Feira Mística. A gente foi na Feira e Mística. aí a gente descobriu que não só da Umbanda, mas também poderia falar sobre espiritualidade. Tudo que Sim. tem a ver com a espiritualidade. É Tanto legal. é que nós temos 3 programas, nós temos 4 programas. Então, o que ficou bacana, até da gente mudar o nome do canal, porque depois a gente pensou, né, cast, então remete muito a podcast, né?
Então, não era isso que a gente queria. A gente tem um podcast por mês, né? A princípio, né? Um podcast por mês. Mas a gente queria que fosse realmente um canal, onde tenha programas nesse canal, né? Então, hoje nós temos o Conexão Saravá, que é o podcast. Aí tem o Giro da Umbanda, que é a cobertura dos eventos, que vai ao ar todos... Vou fazer uma merchandising aqui, né? Por favor. Né? Que é a menina dos Que é Por Minas Gerais, favor. né? Que é o Giro da Umbanda vai... Eu já ia te falar, você é o nosso Amaury Júnior. Ah, é? É o Amaury Júnior da Umbanda, cara. Só falta eu começar a gravar bêbado. Olha aqui, vamos aqui, rapaz, chegou. O charuto, né? É o Amaury Júnior da Umbanda, cara. Então, e aí a gente gosta muito desse programa Giro da Umbanda, né? A gente gosta muito, né? E eu acho que isso é um nicho que eu não conheço nenhum canal que faça. E eu acho que isso é bem legal pra você explorar. Porque as E pessoas seria legal, gostam de ver legal que evento. aparecesse mais, que fizesse. Lógico. Entendeu? Que fizesse. Não, porque isso. tem tanto evento que a gente também não tem calendário, mas é tanto evento legal. E um cobre um, outro cobre outro. E é legal para as pessoas verem. E até tem, quem sabe você pensar até depois de uma plataforma para fazer isso ao vivo. Pô, transmitir isso ao vivo, imagina, pô, o cara tá lá, o cara não consegue ir na produção de Xangô e ele tá vindo ao vivo. Exatamente. Entendeu? Com uma coisa legal, porra, Exatamente. vale a pena. E aí a gente tem, além desse programa, aí cada um de nós temos um programa, né? O da Patrícia chama Espiritualidade e Suas Práticas, que vai ao ar todas as segundas-feiras, 20h30. Aí o meu vai todas as quartas-feiras, que chama Atitude. E o da Ana chama Ponto da Fé, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 8h30. E quais são os segmentos de cada programa? Nós somos metidos, né? Então a gente vai ao ar às 20h30, que é pra concorrer com o Faustão, com o Tá Jornal certíssimo. Nacional. Isso é horário nobre. Horário nobre. Horário nobre. Mas qual que são os segmentos do programa, por exemplo, da Patrícia? O que eu vou ver lá? A Paty quer falar um pouquinho, Paty? É que nós Dá não vamos ouvir. Você vai ter que falar e... Não, Ou você então vai vira falar, aqui. mas variedades, na questão da espiritualidade, são variedades. Então, Vai falando. Dan. A Paty, o programa da Paty é voltado mais pro lado a Paty é a seguinte, ela é umbandista, espiritualista e é taróloga. A Paty é uma baita de uma Legal. né? Uma parte mais espiritualista uma parte mesmo. mais espiritualista, voltado para a parte de esoterismo, né? Daquela mulher que não quer falar que é macumbeira. Esse é o nicho. eu gosto de Não você, mas as pessoas que assistem. É aquela que fala assim, não, eu gosto de alguma coisa. Que é um nicho. É o nicho da Márcia Fernandes que eu falo, né? A Márcia Fernandes é maravilhosa. No programa, eu por exemplo, eu explico sobre uma questão, por exemplo, esse último foi sobre passeio de um banho da paixão. Ela dá algumas receitas, né? Algumas Legal. receitas De banho de também. banhos, Legal. de até oferendas. Faz né, tiragem Paty? de cartas também no programa ou não? Não. Isso é legal, porque isso chama atenção, hein? É que eu tenho o meu Instagram, né? Tá. Franceda, e aí eu ainda não A gente tá coloquei. tentando Sim. fazer a cabeça dela para ela um dia fazer. Faz, porque isso traz gente, mas traz muito doido também, mas traz gente. O programa da Ana, a Ana fala é muito mais voltado a Umbanda mesmo, né? A Ana fala dos orixás, a Ana fala... A Ana tem algumas entidades, por exemplo, a vovó Catarina da Cachoeira, que dá muitas mensagens muito bacanas, Legal. né? Então, o programa dela é mais voltado assim para E aí, mensagens. escritas as mensagens ou psicofonia? Vem. Vem. Legal. Vem, né? Tem muita coisa que eu acabo escrevendo das entidades. Eu sei que são eles, eu sei que Sim. não sou eu. Então, naquele momento que vem, você coloca. Que vai vindo as mensagens, você vai Vai vindo, vai escrevendo. Você acaba tendo. Você liga aqui Que legal. ao orixá, a umbanda, a espiritualidade. Legal. E o meu, E o teu? né, vou chamar Atitude, né? É uma coisa assim mais, Tapa na cara. né? Então eu falo de algumas coisas assim mais espinhosas, tal, né? Não, sei lá. Eu falo muito, é o que eu penso, né? Eu sou muito de observar as coisas e de ter a minha conclusão. Então eu não fico assim, você me fala assim, pô, isso aqui é branco. Pô, legal, isso é branco, mas deixa eu ver se é branco, né? Então, Isso, a gente precisa muito de Entendeu? um espaço assim. por que é branco, né? Mas é um branco gelo, é um branco, entendeu? Então eu gosto de dar a minha opinião, eu dou a minha nesse programa Atitude. Eu gostaria que as pessoas que assistem esse programa, no mínimo pensasse. Porque a É uma Umbanda autocrítica, né? É, Pra porque a religião. Umbanda é isso. Sim. A Umbanda é uma religião
sem dogmas, né? Sem chegar e você falar assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Meu, você tem o direito, na Umbanda, a gente tem o direito de pensar. Eu quero esse tipo de Umbanda. Tanto é que a forma de defumar uma gira é diferente de um outro lugar. Sim. Né? Isso é bacana. Tá certo? Ou aqui tá certo, ali tá errado? Não, os dois estão certos. Eu acho legal, aqui no canal de segunda-feira eu falo que eu faço as pílulas mais reflexivas. Porque segunda-feira é um dia que eu tiro, isso desde o começo do canal. Muitas vezes eu gravo a semana inteira de vídeo. E a segunda-feira é o único dia que eu não gravo. Na segunda-feira eu gosto de sentar e fazer a pílula ali. Porque, e às vezes assim, eu tenho pílula de 22 minutos. Muitas vezes é um desabafo, às vezes é um monte de coisa, e realmente por isso. E realmente é nessa mesma pegada sua. E eu acho legal ter mais voz assim. Que é fazer uma autocrítica mesmo. Exatamente. A gente precisa repensar a nossa religião. Não tô certo, não falo, por exemplo, o que eu falo. É a nossa visão. É a minha visão. E é importante isso, para as pessoas poderem entenderem a religião como um todo e entender que a gente precisa fazer essa crítica. Sim. Que a gente precisa, muitas das vezes, olhar um problema e esmiuçar esse problema para poder entender. Eu falo muito isso porque às vezes a gente pega... eu gosto muito de um Sábado Qualquer, que faz tirinha. Não sei se você já viu, Já. do Carlos Ruas. Muito legal. Por quê? Porque ele acaba fazendo uma tirinha e aquilo é uma autocrítica pra gente. Eu adoro Porta dos Fundos quando fala de Umbanda. Enquanto as outras religiões abominam, eu adoro quando eles falam de Umbanda. Que você vê se você tá sendo ridículo. Pra você ver, igual, Né? por exemplo, ele tem um vídeo de Obaluaê, que eu acho maravilhoso aquele vídeo, que ele vira e fala assim, o Obaluaê fala pra ele, essa imagem, pô, eu queria tanto o bonequinho da Marvel. E aí as pessoas falam assim... aquele da oferenda que chega ao Exu, fala assim, pô, vai pôr isso daí. O Ogum, né? Desculpa, o Ogum, né? Pô, vai botar... Mas isso é uma autocrítica pra gente fazer. Será que a gente muitas das vezes não acha que essas imagens são igual o bonequinho da Marvel? Que a gente tem que colecionar? Mas será que a gente dá o valor realmente pra isso? E essa questão da oferenda é a mesma significa isso pra coisa, né? gente? O que é? É só um boneco? É só um boneco? Se É for só só um boneco, eu concordo com ele. O Doutor Estranho é bem mais legal que o Xangô. Mas isso é uma forma de fazer uma autocrítica. Então eu acho legal um programa desse, sim, pra gente poder falar, pô, a gente precisa pegar e assim, né? Tem que mexer em feridas. Outro dia mesmo... Não, a gente tá dando a cara a tapa. E, por exemplo, eu tô muito pronto pra receber o reverso. E vai receber. Entendeu? Não vai ter jeito. Fazer o quê? A minha opinião, eu tô ali, eu sei lá, tô virando um cara público. Né? Então você tem que entender que o dia que eu colocar um programa no ar e pensar que todo mundo vai concordar com aquilo que eu tô falando, ou colocar um programa no ar só para todo mundo concordar com o que eu tô falando, Não tem lógica não tem nenhuma. lógica nenhuma, né? Já que você falou de opinião, então eu quero saber já mais opiniões suas. Tá. Nós vamos começar agora os nossos quadrinhos. Aqui nessas bolinhas, você que já assistiu o Saravá sabe, temos perguntas de várias pessoas que já tiveram aqui. Tá. Então tira uma bolinha que eu quero ver agora a sua opinião respondendo uma das perguntas. Vamos lá. Olha lá, hein? E responda sem medo, sem críticas. Sim. Do meu Pergunta do Rodrigo Ressuti. Se você pudesse ser por um instante sua entidade, quem você seria? Escolhe uma entidade sua pra você ser por um instante. jeitinho. Seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra. E o que você falaria pra você mesmo? Toma vergonha na cara. Para de ficar reclamando. Quem é você pra ficar aí achando que tudo tem que vir com facilidade na sua mão? Vai batalhar, acorda cedo, vai lá, não reclama. Entende? Eu tô aqui do seu lado, cara de pau. E seria nessa pegada mesmo. Nessa pegada. Gostei. Gostei. E tenho certeza que o seu Zé falaria isso mesmo. Opa. Agora vamos então para nossas perguntas polêmicas. Aí agora é legal que a gente tira umas 2, 3, que é... Só tem polêmica. Só aqui. tem polêmica aí. Só polêmica. Deixa eu misturar mais, que sempre fica as mesmas. Vai. Só pergunta bandindinha. Só. Você Adoro o Você Igor assiste? Guimarães. É? Nossa. Eu achei ele Advogado fantástico. Paloma? Nossa, é aquele cara. Como é que é? Se amar é crime, eu sou um traficante. Me prenda.
Ó, já vamos começar numa polêmica, que é um absurdo isso ser uma polêmica pra mim, mas hoje em dia é polêmica. Zélio foi fundador da Umbanda? Não. Pra mim, não. Ele foi o divulgador. Ele foi o que nós somos. Né? Foi escolhido para ser um médium que divulgou uma nova forma de pensar a espiritualidade. Você acredita que já existia Umbanda antes dele? Com certeza. Também acredito Com nisso. certeza. Com certeza. Com certeza. Eu não gosto muito da palavra fundador também. Não. Eu prefiro codificador. Eu acho que ele codificou um trabalho. Legal. Assim como o Não Rubens. fundou, porque já tinha o antes. Rubens também, né? Sim. Deu uma nova... Vários, uma nova- né? é, vários. O Tato vários. O Tancredo, Comino. o próprio Comino é Comino agora. fantástico. O Adérito agora. Adérito. Quando ele tá... Eu acho que isso que as Quem pessoas sabe, não quem sabe entendem. que isso que ele está fazendo, de fazer a incorporação online, né? À distância. Bom, quem somos nós para julgar, né? Se... Sei lá. Como vai ser o futuro? Como vai ser o né? futuro, né? É, não dá pra saber. A gente não vê um monte de pessoas oraculistas que fazem consultas online? Mas sabe uma coisa que é doida? Eu lembro antigamente... Pode não ter, por exemplo, A pode não ligar a B aí, nessa comparação que eu fiz, mas, meu... Mas você quer ver uma coisa? Pelo que eu sei, se não te quando eu fui jogar búzio, você tem que segurar lá uma pedrinha ali para conexão, não é? Uhum. Onde é que tá a conexão? No mental, né? Tá no Não, mental. e tem uma coisa, eu lembro de muitas vezes na Umbanda a gente falava assim: eu queria fazer uma oração pelo meu filho, mas ele não consegue vir. Ah, não, tem que trazer ele. Não era ver. Era assim, a gente ouvia isso. E aí quando veio a pandemia, a primeira coisa que os terreiros fizeram era assim: olha, não vai vir, mas faz a conexão daí. Aí. Então as coisas vão mudar, né? Vão mudar. E eu acredito também numa mudança dessa. Pai, a gente hoje a gente tem celular. Onde é que está o fio do celular? Antigamente o telefone tinha fio. Sim. Onde é que está o fio do celular? Isso não vem através de ondas? A espiritualidade não é a mesma coisa? Sim. É a mesma coisa. Você não consegue emanar uma energia, um reiki, benzer a pessoa de longe. Eu canso de ver minha avó, eu criança. Então quer dizer que a minha avó benzia por telefone. Então a oração que você faz para Deus, você tem que estar do lado dele para ele te ouvir? Acho que é por isso que os evangélicos gritam até. Também acho. Estamos loucos. É uma piada horrível. Tira mais uma bolinha. Uma piada horrível. Foi horrível essa piada. Eu gostei porque ele é bem polêmico e a gente tem que tirar bastante. Aí o pessoal vai olhar e fala: pô, esse cara é legal. Ou doido. Ou os dois. É doido. Ou os dois ao mesmo tempo. Mulher pode tocar tabaco? Poxa vida, mulher pode tudo. Eu sou um cara feminista. Tá aqui a Ana, que pode estar do meu lado. Eu odiaria se eu tivesse casado com uma mulher que fosse submissa. Eu não suportaria. Por isso você casou com uma filha de Ançã. Por isso casei com uma filha de Ançã. Escolhi, né? Então, eu acho que a mulher pode tudo. A mulher... Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento feminino. Né? Empoderamento feminino não é mostrar parte do corpo e achar que aquilo é empoderamento. Cada um faz o que quer, né? Cada um faz da sua vida o que quer, mostra o que quer. Meu corpo, minhas regras, aquela coisa, tudo bem. Mas não venha me falar, colocar na minha cabeça que isso é empoderamento. Né? Acho que empoderamento feminino pode até, tudo bem. Se isso é empoderamento, é coragem, né? É coragem. Sim. Vamos respeitar. Mas eu acho que a mulher, ela tem que estar presente em tudo. Eu acho que nós tivemos aí uma experiência, né? Não sei se muito boa, de ter uma mulher presidente, né? Eu acho que teve golpe. Eu acho que o maior problema não é nem esse, mas é o legado, né? Nós não vamos ter uma mulher presidente tão cedo. Entendeu? O país já é machista, né? Mas deveríamos. Sim. Aí eu pergunto, por que a maioria do país é mulher? E você acha a Umbanda machista, por exemplo? Porque eu acho a nossa religião extremamente machista. Total. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, o Pai Zélio, não é tirar tem o muita, mérito. tem muita, eu sei de muitas histórias de que terreiros que não aceitam a mulher. No meu terreiro tem uma mulher menstruada não pode botar a mão em nada, não pode nem incorporar. Tem terreiro ainda que faz isso. Ou bota uma fita vermelha, que eu acho isso tremendo. Uma fita vermelha pra mostrar. E sabe qual é o pior de tudo? A gente tem grandes mulheres na nossa religião
A gente tem até uma dificuldade, tem gente que cobra aqui no Saravá, mas a gente tem dificuldade. Não em achar, em as mulheres aceitarem vir. Não sei o porquê. Mas isso é complicado aí na nossa religião. Tem alguns terreiros que tem aquela coisa de que homem traz orixá homem e mulher tem que trazer orixá mulher. E ao contrário. E a mulher pode receber até o Exu, mas o homem receber a pombagira não pode. Entendeu? É absurdo, né? Absurdo. É um machismo estrutural na nossa religião. Que a gente, Total. eu acho a nossa religião ainda muito machista. Muito machista, e eu acho a nossa religião também muito transfóbica. Eu acho que a Umbanda, ela veste uma roupagem de tudo pode, tudo aceita. Mas se vai uma pessoa transexual, ela não pode usar a roupa do gênero dela. Quantas e quantas vezes eu não vi o cara lá, que é uma mulher trans, de unha pintada, de cabelo, e ter que usar calça e bata, porque nasceu no gênero masculino. Isso não existe. Não. Na minha casa mesmo, eu deixo as mulheres e os homens usar o que eles quiserem. Acho que isso tem que começar da gente, né? Outro dia mesmo, na minha casa, uma filha de santo, ela tava trabalhando de calça. E ela era mulher. Na minha casa, a mulher usa saia, homem usa calça. Mas ela tava trabalhando de calça. Aí eu falei pra ela, cadê sua saia? Ela falou, pai, eu não gosto, que o preto velho prefere calça. Tá bom. Porque ela trabalha com preto velho. Ela falou, eu não sei. Ela falou, não é que ele pediu. Mas quando eu fico de saia com ele, eu me sinto com dificuldade pra andar. Não sei, eu prefiro calça. Usa calça. Eu conheço, tem várias entidades Exus, por exemplo, que vem mulher e que faz a mulher tirar a calça, tirar a saia. A saia e ficar de calça. Ficar de calça. E sem problema. E fogo. todas as mulheres devem trabalhar com uma leg, uma calça, sei lá, Não, por baixo, isso aí né? tem que trabalhar, tem que trabalhar, né? Porque não sabe o que Tira tá mais acontecendo, uma. tem que estar. Mas polêmica é boa. Gostamos de ver briga, sangue, choro. Todo um discurso bonitinho pra no final, né? Mas essa é aquela hora do Datena que ele bota a música triste, sabe? Sei. Na Umbanda, incorpora o orixá? Sim. É polêmico isso, hein? Sim. Eu também acho que incorpora. Sim. Tem gente que fala que não. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Orixá. Eu acho que o orixá não está vinculado a uma religião. Não. Incorpora e deve incorporar. Deve incorporar. Né? Pra mim, o orixá não é somente forças da natureza, lógico, também, né? Mas o orixá é algo muito presente. Então, se a gente cultua os orixás, como é que a gente não vai trazer o orixá em terra, né? Então, isso é uma coisa... Será que isso é uma coisa somente do candomblé? Não é. Não é uma coisa somente do candomblé. Então, pra mim, é legítimo. Tem que trazer... Respeito quem tem outro pensamento, mas... Sim, eu concordo com você. Bom, outro patrocinador que nós temos é a Mariô, a editora, que eu tive a alegria de lançar esse livro, que é o Senzala, Prisão da Alma. Botar essas coisas pra frente de chão é a pior coisa, que eu tenho medo de derrubar tudo. Que é o Senzala, Prisão da Alma. Quem não conheceu, vá lá na editora Mariô, compre o livro, que é a história do meu preto velho, que eu vou te dar de presente um desses livros. Já tá... Não, esse ainda não. Aí eu vou autografar depois quando acabar. Mas eu espero, já que você gosta de ler, acho que é um romance. É uma leitura que eu vou fazer com muito prazer. E é a história dele mesmo, da sua última encarnação em Minas Gerais. Eu espero que você goste aí. É um livro que tá me trazendo muita alegria aí. Bruno da Mariô, a gente precisa conversar pra ver esses gente boa. livros aqui. Gente boa. O Bruno é... O Bruno, quando você vai bater um papo com eles, tem que ter um banco, sentar, né? Tem que, lembra lá. Sei. Você ficou lá ainda conversando com ele aquele dia, né? Eu que sei. Quando a gente ia fazer as edições, a Amanda, que é a pessoa que fazia um beijo, aliás, pra Amanda, que é a cunhada dele, ela que fazia as revisões. Ela falava assim, pai Léo, o senhor pode vir tal hora? Eu falei, pode. Mas se eu conseguir, não, tenta vir numa hora que o Bruno não tá. Porque se tivesse o Bruno lá e eu lá, nossa, mas assim, teve vez que a gente ficava 3 horas conversando, ela falava assim, vocês podem parar? Porque a gente precisa focar na revisão do livro. E não dava, porque era tipo assim, revisa essa parte aqui. O pai João chegou na mata e encontrou um caboclo. Aí ele começava, pô, você sabe que uma vez eu ouvi... Nossa, aí ia.
ia. E a gente ficava 40 minutos falando de um Não, negócio a gente- dessa, e ela assim, esperando, sabe? Eu pedi um acarajé lá na... Eu vi. Né? Pedi um acarajé lá e eu soube da história do acarajé todo, né? Todo. Depois aí da história de Santo Amaro da Purificação, do Rio Subaé, né? O Bruno, Fantástico, eu né? falo, o Forrest Gump, nossa. Pai Bruno. muito Ele bom. é gente boa Gente demais. demais. Tá abrindo o terreiro dele agora. Dia Bruno, 27, um beijo. 24, né? 24 de... 24. É gente 24 boa, cara. agora. É um cara assim É aqui sensacional. na Já Zona Leste teve, também, né? já é aqui na Zona Leste, já teve aqui no Saravá. E nossa, assim, é sensacional, faz um trabalho legal. Então, Bruno e a editora Mariô, obrigado. Bom, agora nós vamos pra parte. Nós estávamos na polêmica. Ih, Agora nós vamos pra parte um pouco mais. Pra quem eu tiro o chapéu? Quase isso. Só que é o contrário. Você vai escrever aqui no papel o que nós vamos queimar da Umbanda. Nós vamos botar fogo no caldeirão. E aí, o que você acha que na Umbanda a gente precisa queimar pra arrancar? Pra tirar da nossa religião, pra que não exista mais. Pode ser uma, duas coisas. Essa é a parte agora mais difícil ou fácil, né? Infelizmente tem tanta coisa pra nós queimar da nossa religião. E enquanto isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like nesse momento. Não só no Umbanda Reino da Paz, vai lá no canal do Saravá, dá o seu like também, seus inscritos. Ó, sempre quando a gente lança, já tem sempre pelo menos umas 40 pessoas que ficam vendo ao vivo e na primeira hora já dá umas 400 visualizações. Oh, que legal. Quantos inscritos você tem hoje? Hoje nós estamos com 371, 25. 325. Então é uma meta, hein? Se você gosta do Umbanda Reino da Paz, é uma meta que a hora que acabar esse podcast ele tenha 500 inscritos. Olha aí. 150 inscritos. Não é muita coisa aqui pro Não, canal. é. Então vai lá, canal do Saravá e se inscreve. Falta de estudos e preguiça. Você acha que isso tem muito na nossa religião ainda? Total. O cara quer ser umbandista, mas não quer aprender sobre a Umbanda. Né? Ele acha que ele vai entrar numa corrente e vai ficar ali, né, de bonitinho e não se aprofunda, porque a Umbanda tem tanta coisa legal, tanta coisa boa, é tão rico você saber da Umbanda, você se aprofundar nos ensinamentos. Por exemplo, tem uma pessoa que vê um livro desse daqui e já vai ver logo a quantidade de páginas para ver se lê ou não. Não é? É horrível, né? Isso é horrível. Isso aqui Então eu acho que a preguiça de muitos umbandistas denigrem a nossa imagem. Sabe uma coisa que eu percebo? E a Umbanda sofre com isso. Porque você pega a Igreja Católica, ela tem o catecismo. Ela tem crisma que você tem que estudar. Você pega a Igreja Evangélica, tem as escolas dominicais. Você pega o judaísmo, a criança desde pequena tem que aprender o Torá. A gente não pode. O kardecista, um monte de livro. E a Umbanda, até o Candomblé pega, não tem livro muitas das vezes, mas você vai sentar aqui, você vai aprender. Exatamente. E a Umbanda, muitas das vezes, as pessoas falam assim, não, você não precisa aprender, é só deixar fluir. Ou então é o Eu não seguinte. preciso aprender nada que minha entidade sabe tudo. Não é assim. Não é assim. Ou então é o seguinte, ó. Cara, se você tá na Umbanda, você não tá afim de estudar, põe na sua cabeça que você não é da Umbanda. Seu caminho é outro. Não fica perdendo tempo. Sim. Não fica perdendo tempo. Né? Porque hoje, concorda comigo que hoje nós somos moda? Sim. Nós A somos Umbanda tá moda, num hype, infelizmente, né? Somente com jovens, né? Não é? Uma religião aberta, uma religião que não visa discriminar ninguém. Exatamente. É uma religião que respeita o homossexual, respeita todo mundo. As pessoas se sentem, vou lá naquela religião. E acabam recebendo, às vezes, uma paulada, né, da religião. É, né? Porque é uma outra coisa, né? Que as pessoas vão lá querendo ouvir tal coisa, né? E sempre acabam vindo ao contrário e aí começam até a falar que o médium não tá muito firme. Aquele médium não tá muito firme. Nunca falo o que eu quero, né? Isso é muito complicado. Marcelo. Eu acho que isso. Eu acho que é uma coisa que eu não gostaria de nunca mais ver na Umbanda é um médium com preguiça de aprender. Que assim seja. Que assim seja. E a gente vai estar trabalhando para isso. Eu acho que a Umbanda hoje a gente já tem uma grande corrente que pede para estudar.
E a gente aos poucos vai fazendo uma religião, até mesmo que é uma religião que vai começar a se autocriticar e vai crescer. Vai. Porque todo mundo que cresce tem que estudar. Não dá pra crescer sem estudar, né? A gente precisa disso. Eu já quero agradecer a tua presença, que a gente já tá Poxa. chegando no final. Foi tão rápido, né? Poxa. Mas isso tem tanta coisa pra falar, mas aí eu vou lá agora no Agora você canal vai do lá, Saravá. Vai lá. Participar, vamos marcar. Sim, e vai contar tudo aquilo que você contou pra mim antes. Porque a Qual gente que é o tá aqui- programa que eu a gente vou já participar? A gente já tá aqui conversando já. Já é o pré Né? de lá. Você vai participar do Conexão Saravá. Conexão Saravá. Conexão Saravá. Vou estar lá. Então aí Vai ser um prazer segue o enorme, canal né, lá. Vai, pra mim vai ser uma alegria, que eu gosto de falar pra caramba. Mas antes da gente encerrar, a gente tem mais um quadro. Essa rosa branca, que é símbolo do Caboclo das Sete Encruzilhadas, você vai levar pra sua casa, aí você Poxa, vai botar no altar, ou vai dar Com certeza. pra sua esposa, ou pra alguém. Mas eu sempre peço que você olhe ali na câmera e você vai entregar essa rosa em agradecimento a alguém. Pode ser alguém vivo, alguém que já se foi, uma entidade, pode ser mais do que uma pessoa, mas essa rosa que representaria toda a espiritualidade, tudo aquilo que você tem a agradecer. Esse é o seu momento. Olha para aquela câmera e pode fazer. Bom, de tudo que eu contei aqui, né, da minha vida espiritual, como eu cheguei até esse momento aqui, eu não poderia deixar de oferecer essa rosa a alguém que está do meu lado, porque não é fácil, né, você estar ao lado de um canceriano, de um cara mal-humorado, de um filho de Xangô. Você vai entregar para minha esposa a flor, é isso? eu. Não tô entendendo. Mas uma pessoa assim, que eu não tenho, assim, me falta até palavras para agradecer ao tudo que ela é na minha vida. É o amor da minha vida, que é a minha esposa, que é a Ana. Que E lindo, tá vendo? Eu vou entregar. Você é de Oxum, né? Eu vou entregar a ela. Pode entregar, pode Posso entregar? Pode, Dá licença. lógico. Obrigada. Aí, tá vendo? Emocionada já. Oxum já tô. Falou que você emocionou. Mas eu acho que é legal a gente acabar o podcast dessa forma, né? A gente começou falando de amor e estamos terminando falando de amor. Sim. Eu acho que a Umbanda é uma forma de amar as pessoas. E estamos quem Né? manda, né? Faz parte, né? Amar também é isso, né? Amar também é Purificar. deixar ir, né? Deixa aí. Eu até queria fazer uma menção nisso. Há 2 semanas atrás, eu fui convidado para ir num colégio e dar uma palestra no colégio, uma vivência, num colégio católico, que eles levaram um padre, um pastor e um pai de santo. E aí fui eu e a mãe Priscila, nós, um casal, um pai e mãe, para falar sobre religião. E aí você vê as crianças fazendo uma série de perguntas. E assim, eu fiz muita questão em tudo que eu falava ali, eu fazia muita questão de frisar no amor e no acolhimento. Porque eu acho que a nossa religião, Muito bom. muitas das vezes, falta a gente falar mais sobre isso. Né? Falta, a gente se preocupa muito no... porque a religião tem que ser assim, você tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade, que é muito importante. Mas às vezes falta a gente falar de acolhimento. De acolher uma pessoa, como você falou, eu cheguei lá com depressão. Sim. Você não queria ouvir mais um monte de inquisições, você queria ser acolhido. Colocado e a no religião, colo. Ser colocado, é isso. Entendeu? Colocado no colo. E eu fiz muita A Umbanda é isso, a questão. Umbanda é mãe. É isso. A Umbanda é mãe. E eu falei sobre isso, e eu até queria relatar isso, que foi muito bonito. Quando eu acabei de falar, uma criança de 10, 11 anos me chamou no canto e falou a seguinte frase pra mim. Falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu tenho 11 anos, eu não tenho religião. Eu nunca consegui entender nenhuma religião. Mas hoje eu achei a minha religião. Olha que bacana, que E lindo. você ouvir um negócio desse é tão forte pra mim e faz tanta coisa valer a pena. Não porque eu falei melhor, não é isso. Mas que a Umbanda foi pra um lugar que não é o seu local normal, que é uma escola. Mas e não foi pra lá pra levar fiéis, né? Eu não fui lá pra abarcar fiéis. Eu fui lá pra mostrar a nossa religião. E entender que um discurso de amor, muitas vezes, no mundo hoje, onde a gente fala, porque não é só o Brasil, não. O mundo hoje tá em ódio. Sim. Todo mundo se odeia. Um que não gosta de uma coisa, gosta da outra, da polaridade. Em tudo, a gente hoje tá glamorizando o ódio.
E a gente ainda tem que falar. A Umbanda é amor. E eu ainda acho que o amor constrói. Eu tenho certeza. É isso. O amor é a maior ferramenta que Deus nos deu. A maior arma que Deus nos deu. Né? Contra tudo. Eu fui palestrante de uma empresa grande aí, né? Eu treinava vendedores e eu falava justamente isso, em um momento da palestra, né? Que no momento que você pega assim, por exemplo, se você fez alguma coisa tal, aí vem um cara grande, enorme, né? E querendo te bater, você fala assim, eu vou apanhar desse cara, né? Ele vai me quebrar, ele vai acabar comigo, né? Mas, naquele momento, se você tiver uma atitude de amor e chegar pro cara e falar assim, eu errei, me desculpa. Você desmonta o cara. Né? Você Sim. desmonta o cara. E é pequeno ato, né? Pequeno ato de amor. Um pequeno ato de amor que você pode mudar qualquer coisa, né? Você pode mudar qualquer coisa. Outro dia eu fiz isso na minha casa. Eu tava em casa e aí eu passando pelo WhatsApp e eu vi a foto de uma filha de santo. Que é uma das filhas mais velhas da minha casa. Aí eu cliquei na foto dela e eu resolvi mandar uma mensagem pra ela. Oi filha, tudo bem? Uma quinta-feira. Oi filha, tudo bem? O pai tá passando aqui só pra falar que te ama e que você é muito importante na nossa vida. Aí ela me mandou pra... pai, o senhor só me acaba. Eu tô chorando. Eu falei, eu não tô mandando pra te emocionar nada disso. Mas às vezes eu acho que eu só passei. Por que a gente não... A gente dá tanta importância pra divisão e pra ódio? Por que a gente não pode ter um ato de amor e sem esperar nada em troca? Falando nisso... É tão mais simples, né? Eu gostaria até de salientar uma coisa. Eu tenho nessas nossas andanças aí por esses eventos que a gente está cobrindo e tal, eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado assim muito esperançoso referente ao país como um todo, né? Porque uma coisa que eu reclamo muito é que hoje nós não temos novas lideranças políticas, nós não temos jovens que se interessem por política, que se interessem em mudar o país de uma E quando tem um jovem, eu sou filho de alguém, de algum político ainda, já renomeado. Tem um menino lá de Belo Horizonte, o menino tem 18 anos, conservador. Eu falei, meu amigo, tem uma palavra que eu dou na minha vida é conservar as coisas. O mundo é evolutivo. Você tem que ter educação. Conservar. Com 18 anos você quer conservar o quê? E aí eu tenho visto muitos jovens envolvidos na Umbanda. Isso é verdade. Muitos jovens envolvidos na Umbanda, né? Isso tem me deixado muito feliz, né? Muito feliz em ver que esses jovens estão, por exemplo, a gente pode falar alguns aqui, os gêmeos, né? O Cristiano Umbanda, a Gabi, o Joia, né? E tem vários, o Ogancai, a Yasmin, né? Que são crianças, né? Que já estão na religião. Exatamente, né? Por exemplo, O meu terreiro, a idade média é 30. Idade média, porque eu tenho médio de 20. Você vai no Instituto do Pai do Severino Senna, que você vê um monte de jovens aprendendo a ser ogãs, né? O Fábio Passoni, né? Então isso tá me deixando assim muito esperançoso, né? Porque eu tinha antes até mesmo antes de estar fazendo esse programa, de ter esse canal, eu falava assim, poxa vida, porque caramba, o que vai ser da gente, né? O que vai ser da gente se a juventude tá... Aí porque você começa a focar numa juventude alienada, mas aí você acaba esquecendo de olhar para ver assim, não é todo mundo, não. Tem um monte de jovem aqui que tá fazendo coisa diferente, coisa bacana, que a gente tem que olhar. Então a gente não pode desistir da juventude. Mas também não pode esquecer dos nossos anciões. Sim. Não podemos esquecer dos nossos anciões. Lidar com os dois, né? Lidar com os dois. Aliás, nós, né, a juventude, nós temos que olhar para os caras, não é porque eles não estão ultrapassados. Eles não estão ultrapassados, eles não fazem uma Umbanda antiga. Não. Né? Simplesmente eles têm muita sabedoria. E a gente precisa dar valor para eles enquanto eles estão aqui. Não é? Entendeu? Então é isso. É isso. Bom, antes da gente encerrar, quem quiser conhecer o canal do Saravá, onde que eu vou? Instagram, YouTube, passa pro pessoal. Nós temos o canal, né? Tá no YouTube, só você procurar lá, canal do Saravá, já vai aparecer a gente lá.
se inscreva, ativa sininho, porque o pessoal tem mania de se inscrever e não ativa o sininho Sim. e perde um monte de coisa bacana, né? E outra, comenta, dá Curte. curte ou descurte, né? Isso é democrático, né? Sim. Mas quem discutir vai pra trunqueira, né? Vai. Quem discutir vai ter um banho de galinha. Vai ter um banho, vai ter um apanhar de galinha, né? E no Instagram estamos como @canal do Saravá, né? No Instagram. A gente também tem o @canal do Saravá lá no... A gente tem no Facebook também, né? Tem o Facebook também, que é o canal do TikTok Saravá. também. Tem o TikTok, canal do Saravá também. É. Vai fazer daqui a pouco dancinha. Vamos fazer umas dancinhas lá no TikTok lá. Pô, legal. Vai fazer aquelas dancinhas com ponto de umbanda, né? É. O sino da Da igrejinha igrejinha. faz É. Belém. Imagina, É. Isso, pior é que isso, o povo gosta. Gosta. É horrível, o povo gosta. Bom, pra você que tá aí nos assistindo, até a próxima sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marcelo, mais uma você, vez. pai. Obrigado. Vou ficar muito feliz de ir lá no canal do Saravá. Opa, Vou te nós cobrar que- pra ir lá. Nós que vamos ficar muito felizes. Mas eu sempre termino com a seguinte frase. Antes de eu falar a frase, nós sempre terminamos com um ponto. Você já vai pensando no ponto que nós vamos cantar. E eu sempre falo, se você quiser saber sobre tudo isso que nós falamos aqui, procure um terreiro. É lá que você vai ter respostas. Sim. O que nós vamos cantar pra acabar? Assim. E não adianta ir no terreiro e não ter fé. Que nada vai acontecer também. É isso. O que nós vamos cantar? Tô aqui no seu... Não, você canta, eu toco só. Não, É regra. O que você quer que a gente canta aqui? Ó, Eu você viu? tô sem, Pode até pedir. tô sem nenhum ponto aqui no momento aqui. Aí eu vou puxar das minhas entidades. Puxa, poxa, elas estão aqui. Pode ser pra Xangô. Cantamos, falamos de Xangô, Zé Pilintra. Poxa, meu, eu assim, você me pegou de surpresa porque eu não tô nem... Sabe quando foge da cabeça, assim, ó? É sempre assim. É Quando sempre você precisa assim. cantar um ponto, dá branco na hora. A gente canta ponto... Qual? Qual de algum? Ogum, olha a sua bandeira. Ela é branca, verde, é encarnada. Ogum, olha a sua bandeira. Ela é branca, verde, é encarnada. Ogum, nos campos de batalha, ele venceu a guerra sem perder soldados. Ogum, nos campos de batalha, ele venceu a guerra